Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, a lenda do mais forte. Capítulo 911, Céu se dividindo. Bula e Angelina são excelentes entre os Saiyajins. Comparada com Angelina, que tem o físico do lendário Super Saiyan, a linhagem meio Saiyan de Bula a coloca em desvantagem em termos de linhagem. Porém, por causa disso, o potencial de Bula, assim como Gohan, foi totalmente desenvolvido nos estágios iniciais. Quanto ao nível que eles poderão treinar no futuro, depende do seu poder de compreensão. Assim que alcançam o Super Saiyan 3, confiar apenas em sua linhagem não é suficiente para entrar no reino divino. Além de algumas raças com corpos físicos particularmente fortes ou habilidades que podem lutar contra o poder do reino divino com sua força física, todas as outras raças no universo devem compreender o reino para continuar a avançar. A única vantagem que os Saiyajins têm é o seu período de crescimento super rápido. Este fato é evidente nas experiências de poderosos Saiyajins como Xiaya, Goku e Vegeta. Whis fez os ajustes apropriados em seu processo de treinamento, maximizando o potencial de Bula e Angelina à luz dessa característica Saiyajin. Portanto, para Whis e Vados, independentemente de ser Bula ou Angelina, eles podem ser os pilares que sustentam o futuro do Universo 5, desde que alcancem o reino divino. Palmas, palmas, palmas. Vados bateu palmas levemente, indicando que Bula e Angelina deveriam fazer uma pausa. Bula e Angelina pararam seus movimentos e dispersaram as ondas de energia de seus ataques antes de voarem para Vados. Isso é treinamento suficiente por hoje. Passe o tempo restante revisando suas batalhas e refletindo sobre quaisquer falhas em seus movimentos, disse Vados, usando seu cetro para restaurar a energia das garotas e ao mesmo tempo consertar seus trajes de treino danificados. Depois que sua energia foi restaurada, Bula saudou educadamente Vados com um movimento gracioso e elegante. Seu lindo rosto, que estava delicado e lindo por causa do exercício de agora, estava levemente vermelho. Sim, Bula sorriu como uma senhora e pegou a mão de Angelina antes de caminhar para o lado. Angelina era muito mais baixa que Bula e parecia ter 13 ou 14 anos. Devido à sua constituição lendária Super Saiyan, ela muitas vezes perde sua racionalidade. Ela torceu levemente o nariz quando a irmã mais velha segurou sua mão, mostrando um dente saliente, e seus olhos brilharam com um brilho sinistro, como um gatinho pronto para enlouquecer. Mas, depois de pensar por um momento, ela seguiu com calma. Bula viu quão obediente Angelina era e sorriu. Tão bem comportado, da próxima vez, vou levar você para ver Mei-Fei. Irmã mais velha Mei-Fei? Angelina ficou chocada por um momento antes de sorrir feliz. Angelina foi resgatada por Mei-Fei de fora, então ela naturalmente se sente próxima de Mei-Fei. De repente, um flash de luz brilhou na frente deles, e Goku apareceu no reino do deus da destruição. Ao ver Goku aparecer de repente, Bula exclamou de excitação e rapidamente correu. Pai, por que você tem tempo para vir ao reino do deus da destruição? Oh, a Bula ficou muito mais forte e Angelina também. Sentindo a aura poderosa que emanava de Bula e Angelina, o rosto de Goku se iluminou de alegria. Ele se virou para cumprimentar Whis e os outros, dizendo, Whis, Vados, já faz um tempo. Beerus-sama está dormindo? Whis balançou a cabeça e sorriu levemente. Beerus-sama não dorme há anos. Ele está lutando com Champa-sama. É mais como se ele estivesse ensinando uma lição ao Champa-sama, disse Vados maliciosamente. Sem a posição do deus da destruição, Champa não era páreo para Beerus. Cada vez que eles brigavam, Beerus batia nele com força. Ainda bem que ele não está dormindo, caso contrário seria um problema. Eu vim aqui especificamente para treinar com Beerus-sama. Você pode me dizer onde ele está? Ele está naquele templo? Goku apontou para o templo no topo da árvore antiga, que era o local de descanso de Beerus. Não, Beerus-sama e os outros foram para outros planetas divinos para treinar. Você pode ter que esperar um pouco. O reino de God of Destruction tem numerosos planetas divinos. Além do planeta central principal, havia inúmeros planetas divinos espalhados ao seu redor. Whis e outros precisam definir suas trajetórias diariamente, pois servem como planetas de treinamento para os deuses. Goku assentiu. De qualquer forma, ele já havia pedido a Kuririn para informar Bulma, então não importava se ele permanecesse no reino do deus da destruição por mais alguns dias. Além disso, ele também veio visitar a filha e Bulma certamente entenderia. Então, durante esse tempo, Goku conversou com Bula e outros sobre seu treinamento habitual, enquanto dava algumas dicas para sua filha no processo. Após cerca de 2 horas, 2 figuras roxas voaram do horizonte. Beerus ainda parecia magro, mas parecia muito melhor do que antes, e Champa ainda estava gordo, mas agora seu rosto estava machucado e inchado, como se ele tivesse levado uma surra violenta. Vados, apresse-se e me cure. Dói muito, lamentou Champa enquanto corria em direção a Vados. Goku, o que você está fazendo no reino do deus da destruição? Beerus ficou com as mãos atrás das costas, seus olhos dourados fixos em Goku. Hehe, Beerus-sama, vim treinar com você. Goku coçou a cabeça com um sorriso de desculpas. Você deve estar procurando por problemas. Beerus zombou de Goku. É diferente desta vez. Compreendi o Ultra Instinto e estou muito mais forte do que antes. Ultra Instinto? Exclamou Beerus. Sim, Goku disse sério. Ao ouvir isso, Beerus ficou sério e examinou Goku. Mostre-me o que você tem.
Mesmo eu, sendo um deus, não dominei completamente o Ultra Instinto. Quanto o mortal pode compreender? Por favor, observe com atenção, Beerus-sama. Goku disse. Então apertou o cinto e sua expressão tornou-se solene. Assim como Goku estava prestes a liberar o Ultra Instinct, de repente o céu no reino do Deus da Destruição começou a mudar. O céu anteriormente azul claro ficou coberto de nuvens escuras e, ao mesmo tempo, uma pressão vertiginosa rompeu o vazio. Furacões violentos varreram o céu e o céu se distorceu como se estivesse prestes a se despedaçar. O que está acontecendo? O foco de Goku foi interrompido, e ele parecia confuso com o céu que havia mudado repentinamente. Beerus ergueu a cabeça e seu rosto instantaneamente ficou envolto em uma nuvem escura, sua expressão ficando fria e severa. O que está acontecendo? Por que o céu ficou assim? Whis olhou com atenção e sua expressão mudou repentinamente. Ah não, essa energia sinistra excedeu em muito o que o reino do Deus da Destruição pode suportar. Poderia ser um especialista no 5º nível do reino divino? É o grande sacerdote Sama. A expressão de Beerus ficou chocada. Não, não é o grande sacerdote Sama. A aura é extremamente maligna, mas sem dúvida também é um especialista no 5º nível do reino divino. Whis, entre em contato rapidamente com o grande sacerdote Sama. Isso não é algo que possamos lidar. O manto verde divino de Vados farfalhou e seu cabelo tremulou ao vento enquanto seus olhos se estreitavam em uma linha reta. Entrarei em contato com ele imediatamente. Whis não hesitou e pegou seu cetro para contatar o grande sacerdote. 5º nível do reino divino? Existem outros especialistas neste mundo além do grande sacerdote. A expressão de Beerus ficou sombria quando ele de repente se lembrou da anomalia que ocorreu quando o Palácio do Rei dos Espíritos apareceu há 5 anos. Embora ele não tenha experimentado pessoalmente o terror do 5º nível do reino divino naquela época, ele ainda não conseguia esquecer a pressão que sentiu naquela época. O 5º nível do reino divino estava além do que ele, no 3º nível do reino divino, poderia suportar. Com isso em mente, Beerus gritou bem alto. Goku, use a transmissão instantânea para levar todos embora. Não podemos lidar com o que está por vir. Oh, tudo bem. Sentindo a pressão do céu que fez sua alma tremer, Goku estremeceu e suprimiu seu espírito de luta despertado. No entanto, sua razão lhe dizia que ele deveria recuar rapidamente. Rachadura. Antes que Goku pudesse ativar a transmissão instantânea, o céu no reino do Deus da Destruição de repente se quebrou como um objeto sólido colidindo com vidro. Um buraco negro apareceu no céu e ondas de energia surgiram dele, como se todo o oceano estivesse sendo derramado, tornando instantaneamente o ar espesso e pegajoso. Zumbido. A poderosa pressão os prendeu no lugar, tornando-os incapazes de se mover. Não é bom. A transmissão instantânea falhou. Essa pressão terrível, que tipo de ser divino está chegando? Capítulo 912. Força aterrorizante e indutora de desespero. Você deve saber que a barreira ao redor do reino do Deus da Destruição é a mais forte de todo o universo. Romper a barreira e chegar aqui, e então prendê-los no lugar apenas com sua aura, mostra o quão poderosa a outra parte é. Neste momento, a mudança repentina no reino do Deus da Destruição pegou todos desprevenidos. À medida que a imensa pressão descia repentinamente, todos sentiram como se estivessem afundando em um pântano, com seus corpos firmemente contidos. Sendo os mais fortes entre essas pessoas, Whis e Vados não conseguiram manter suas habituais expressões calmas neste momento. Sem dúvida, essa pressão pertencia ao 5º nível do reino dos deuses, e o que Whis e Vados estavam mais preocupados agora era outra coisa. Whis e Vados trocaram olhares e pela aura opressiva que emanava da outra parte que havia chegado repentinamente, eles sabiam que a pessoa era incrivelmente poderosa. Mesmo que o grande sacerdote viesse, não havia garantia de que ele conseguiria derrotar o oponente. Afinal, comparada à figura verde que apareceu no Palácio do Rei dos Espíritos anos atrás, a aura dessa pessoa era ainda mais feroz. Isso é problemático. Whis balançou a cabeça com uma expressão preocupada, hesitante em falar. Sons de crepitação foram ouvidos como se uma bola de fogo escaldante estivesse caindo do céu, e a outra parte finalmente rompeu o buraco negro no céu e pousou no planeta divino do reino do Deus da Destruição. Chiado, 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 chamas vermelho sangue queimaram, fazendo todo o planeta divino tremer. Finalmente uma figura dourada escura caminhou lentamente em direção a eles. Majestoso, dominador, supremo e incomparável. Todas essas palavras poderosas podem ser usadas para descrever a pessoa à sua frente. Se o Deus das Estações estivesse aqui, ela certamente reconheceria que a pessoa que desceu ao reino do Deus da Destruição não era outro senão o grande general demônio que uma vez sequestrou Majin Buu. Seja aprisionando o grande deus demônio Buu, amarrando Majin Buu, manipulando secretamente o Palácio do Rei dos Espíritos, ou mesmo o aparecimento e destruição dos Anjos Negros, ele estava por trás de tudo. Embora tenha sido derrotado pelos esforços conjuntos da temporada e do tempo naquela época, ele não sofreu nenhum ferimento substancial. A força do grande demônio general estava fora de dúvida. Quando as leis do multiverso se aproximaram dele, elas pareciam ter encontrado alguma resistência e se transformaram em energia dispersa, desaparecendo sem deixar vestígios. Beerus, Champa e outros assistiram em estado de choque, todos intimidados pela aura autoritária da outra parte. A cada passo que o grande demônio general dava, todos involuntariamente davam um passo para trás. Diante dele, era como se estivessem enfrentando o grande sacerdote e não pudessem oferecer nenhuma resistência. Comparada com a aura divina do grande sacerdote, a aura da pessoa à sua frente era ainda mais autoritária. Instantaneamente um arrepio subiu pelas suas espinhas. Droga, quem é esse cara? Mesmo o grande sacerdote não é tão assustador. Beerus fez uma careta enquanto lutava para resistir com grande dificuldade. Se até Beerus era assim, então Champa e Goku acharam ainda mais difícil.
Quanto a Bula e Angelina, que nem haviam alcançado o reino dos deuses, elas estavam prestes a desmaiar sob a pressão do grande demônio general. Clang, clang. 2 cetros foram colocados na frente, fazendo um som alto ao atingirem o chão. Vis e Vados ficaram na frente de Beerus e outros com expressões sérias, suportando o peso da pressão. Quem é você? Que negócios você tem no reino do deus da destruição? Se você não tem negócios, por favor, saia imediatamente. Vis falou em tom pesado. O reino de Deus da destruição é um local central no universo, assim como o mundo sagrado dos Kai, e é responsável por manter o funcionamento normal de todo o universo. Portanto, não pode haver o menor acidente nisso. Vis sabia que a pessoa à sua frente devia ser extremamente formidável, mas atrás dele estava todo o universo 5. Ele e Vados não conseguiam dar nem meio passo para trás. O homem com o manto divino dourado escuro sorriu, seu olhar frio varrendo os anjos antes de se virar para Goku, Bula e Angelina atrás deles. Hehe, a linhagem Saiyajin mais pura deste universo está presente aqui. Se eu capturá-los e refinar a linhagem Saiyajin restante, poderei reunir o material necessário para despertar o rei original Sama. O grande general demônio lambeu os lábios, sua voz como a de um demônio estava cheia de sede de sangue e frieza. A princípio, o grande deus demônio Bou deveria ser o melhor material para reviver o rei original, mas infelizmente, a aura do reino do tempo em seu corpo era muito forte. Ele passou várias eras tentando apagar a aura, mas no final foi salvo pelo oficial do Grande Céu. Então, ele decidiu capturar Majin Buu dos mundos mortais do universo, mas também terminou em fracasso. Como resultado, o grande general demônio, que falhou 2 vezes, gradualmente mudou seu foco de Buu e voltou sua atenção para outras raças no multiverso. Os primeiros que ele mirou foram os deuses da destruição estagiários, pois representavam o auge da vida em cada universo, além do deus da destruição. A razão para escolher os deuses da destruição estagiários em vez dos atuais foi que os corpos destes últimos contêm uma forte aura das leis do multiverso, o que não era propício para servir como um recipiente para a chegada completa do rei original. Para a surpresa do grande demônio general, assim que ele desceu ao reino do deus da destruição do universo inferior, ele encontrou vários Saiyajins poderosos. Especialmente em Angelina havia um poder estranho que era difícil de descrever. Parecia divino, mas não exatamente demoníaco, mas não exatamente. Todos esses indivíduos poderiam contribuir com uma parte de seu poder para a descida do rei original Sama. Oh não, pessoal, recuem. Vados imediatamente sentiu que algo estava errado quando ouviu que o outro lado parecia estar tentando ressuscitar alguma pessoa poderosa, e seu alvo era claramente Goku e outros. Ela rapidamente deu um passo à frente para bloquear o caminho do outro com Vis. Enfrentando Vis e Vados que estavam bloqueando seu caminho, o grande general demônio apenas zombou. Como poderiam esses 2 anjos que estavam apenas no 4º nível do reino divino ser páreo para ele? Mesmo aqueles no 5º nível do reino dos deuses raramente são páreo para ele. Naquela época, ele poderia brincar com aqueles Dark Angels como quisesse, até mesmo controlando a figura verde no palácio do Rei dos Espíritos. Sua força não deveria ser subestimada. Ele deu um pequeno passo à frente, mas foi como se tivesse preenchido a lacuna entre o céu e a terra. Sua figura dourada escura desapareceu de repente e quando reapareceu já estava ao lado de Vis e dos outros. Um par de olhos frios e impiedosos olhou para eles. Não é bom. Tão rápido, Vis e Vados ficaram chocados e rapidamente se viraram para atacar o grande general demônio. Um traço de desdém apareceu no canto da boca. O grande general demônio colocou uma mão atrás das costas e estendeu a outra para bater levemente no vazio 2 vezes. Tchau, Ba. O ar tremeu como se tivesse sido penetrado. Vis e Vados empalideceram, sentindo como se tivessem sido atingidos por uma marreta no peito. O forte impacto fez com que seus corpos voassem. Isso, Vados! Beerus gritou alto e avançou em direção ao grande demônio general, empunhando a energia da destruição. TSK, TSK, então você é o deus da destruição deste universo. O grande general demônio estalou a língua, olhou para Beerus pelo canto dos olhos e casualmente estendeu a mão para agarrar a esfera feita de energia da destruição. Infelizmente a energia do deus da destruição é muito fraca. É apenas uma energia desenvolvida sob as leis do multiverso. Até as leis do multiverso são insignificantes aos meus olhos. Você acha que essa coisa é útil contra mim? Enquanto falava, ele exerceu força na palma da mão, e a energia de destruição de Beerus se quebrou com um grande estrondo. Então ele deu um soco em Beerus. Bang! Foi como uma montanha caindo. Os olhos de Beerus se arregalaram de horror, cuspindo um bocado de sangue. Então todo o seu corpo se transformou em um ponto preto e voou para fora. Pequenos respingos de sangue cobriram o chão, e ele continuou a voar por dezenas de milhares de metros antes de finalmente cair no chão, deixando uma cratera terrível. O corpo inteiro de Beerus foi enterrado nos escombros. Seus ossos se quebraram em incontáveis pedaços e ele já havia desmaiado. Beerus! Os olhos de Champa encolheram e ele rugiu de raiva. Beerus-sama. Goku também rugiu, não se importando mais com nada, ele entrou em estado de raiva. Ultra Instinct foi acionado neste momento, e uma luz cinza prateada brilhou em seus olhos. Goku e Champa saltaram para frente um após o outro, reunindo todas as suas forças e lançando seu ataque mais feroz contra o grande demônio general. Bang! Bang! Quase no momento em que Goku e Champa lançaram seus ataques, a boca do grande general demônio revelou um sorriso cruel. As 2 figuras congelaram no ar por um momento, e Goku e Champa seguiram os passos do deus da destruição Beerus, sendo arremessados para longe e caindo pesadamente no chão. Seus ignorantes, vocês não perceberam a distância entre nós até agora? Bem, de qualquer maneira, reviver o rei original Sama requer apenas sua carne e sangue. Se você está vivo ou morto não tem importância. Balançando a cabeça, o grande general demônio se aproximou, pronto para acabar com a vida de Goku e dos outros. Pai, o rosto de Ula ficou pálido, sua voz tremendo com um tom soluçante.
Ela e Angelina se sentiram desamparadas, incapazes de usar qualquer poder como duas garotas comuns, pois ainda não haviam alcançado o reino dos deuses. Eles estavam à beira de desmaiar sob a pressão esmagadora do grande general demônio. Capítulo 913, Grande Sacerdote. Enquanto isso, o Reino do Tempo. Quando o reino do Deus da destruição do Universo 5 estava sob ataque do grande demônio general, não apenas o Palácio Zeno localizado no centro do multiverso recebeu feedback do mundo mortal, mas o Reino do Tempo também notou a anomalia no Universo 5 e transmitiu a informação ao Rei do Tempo, Palácio do Rei do Tempo. Recebendo esta notícia, Time King olhou para o oficial do Grande Céu ao lado dela com um leve sorriso e acenou com a mão, fazendo com que as cenas do que estava acontecendo no Reino do Deus da destruição do Universo 5 aparecessem diante deles. Neste momento, o Reino do Deus da destruição estava à beira do colapso, com Whis, Beerus e Goku incapazes de resistir ao ataque brutal do grande general demônio. Whis, olhe para isso. O lacaio do rei original desceu ao multiverso. Parece que ele mal pode esperar para acordar, disse o Rei do Tempo, enquanto acenava com a mão para aproximar a tela. Neste momento, tudo o que estava acontecendo no Universo 5 poderia ser visto diante deles como um filme. Na verdade, enquanto o Rei do Tempo estiver disposto, nada do que acontece no multiverso poderá ser escondido dela. Através do poder do Reino do Tempo, ela controla a linha do tempo e pode ver tudo claramente. Great Heaven Official olhou para o Time King, seus olhos esmeralda como um lago claro. Seus lábios se moveram e ela falou com uma voz cativante. Não é porque arruinamos seu plano de despertar 2 vezes seguidas? Parando por um momento, o oficial do Grande Céu continuou. A Era do Multiverso é a mais fraca da história. Se ele não conseguir despertar durante o reinado de Zenão e ascender ao reino do Rei Divino, ele nunca mais terá chance. Então, ele foi forçado a agir. Time King riu e estendeu os dedos delgados, enrolando suavemente o cabelo verde esmeralda do oficial do Grande Céu. No passado, fosse na Era do Rei Leste ou do Rei Branco, as leis do universo eram extremamente poderosas. Foi precisamente por causa da existência desses reis poderosos que o rei original, que espreitava nas trevas, não tinha total confiança e não ousava agir precipitadamente. Além disso, a aura do Reino do Tempo dentro do corpo do grande deus demônio ainda não havia sido completamente dissolvida naquele momento. Então o rei original, que estava consciente de que o momento ainda não estava maduro, apenas fez alguns pequenos movimentos em segredo, interrompendo o normal ordem sem ser muito extravagante. Embora tenha evitado com sucesso a detecção do Reino do Tempo, ele secretamente conspirou e se escondeu, e aproveitou o período caótico do colapso da Era para colher seus despojos de guerra, acumulando poder constantemente e ficando mais forte. Simples assim, ele planejou e derrubou as eras do Rei do Leste e do Rei Branco. E justamente quando ele pensava que a nova era ainda seria um mundo governado por um rei poderoso, em um piscar de olhos chegou a Era de Zenão, e o que o rei original não esperava era que Zenão tivesse a mentalidade de uma criança. Isso apresentou uma oportunidade para o rei original. Se tratada adequadamente, toda era poderia se tornar seu terreno de alimentação. Talvez esta seja a era em que ele poderá ascender ao reino do Rei Divino. Uma oportunidade de ouro, se perdida, quem sabe quantas épocas ele teria que esperar por ela novamente. Portanto, não importa o que aconteça, ele deve fazer o grande demônio general agir. Great Heaven Official deu um tapa no dedo do Time King, lançou-lhe um olhar frio e disse em voz clara: Então, você vai ou devo ir? O grande general demônio não pode mais ser deixado desmarcado. Quer sejam as suas transgressões passadas ou as suas ações atuais, ele está desafiando os resultados das leis e não há possibilidade de perdoá-lo. Time King ponderou por um momento antes de tomar uma decisão. Deixe o grande deus demônio ir. Bull está ficando inquieto no reino do tempo. O grande general demônio o aprisionou por muitas épocas usando o poder do palácio do rei dos espíritos. Deixe-o ir e se vingar. Podemos aproveitar esta oportunidade para focar no aspecto principal e ver se conseguimos encontrar a localização exata do rei original. O oficial do Grande Céu acenou com a cabeça em compreensão, depois levantou-se e caminhou em direção à saída do palácio. A propósito, deixe Xiaia ir também. Ele já avançou para o 5º nível do Reino dos Deuses e precisa de um temperamento adequado. Tudo bem, respondeu o oficial do Grande Céu. Seus olhos límpidos brilharam por um momento, então ela se teletransportou para fora do palácio e desapareceu rapidamente. Neste momento, Universo 5, Reino do Deus da Destruição. A situação havia piorado. O poder do 5º nível do Reino dos Deuses excedeu em muito o do 4º nível. Em apenas um momento, Whis e Vados foram gravemente feridos pela força invencível do grande general demônio. Neste momento, sua pele estava mortalmente pálida e eles mal conseguiam se sustentar com seus cetros. Goku, Beerus e Champa se saíram ainda pior. Goku e Beerus estavam caídos no chão, incapazes de se mover, enquanto Champa já havia desmaiado. Irmã, isso é muito ruim. Não sabemos quem é a outra parte, mas sua força é simplesmente assustadora, disse Whis com uma careta, ficando lado a lado com Vados. Seus olhos estavam cheios de choque. Mesmo que o grande sacerdote venha, ele pode não ser capaz de detê-lo. Vados gemeu e disse com um suspiro: Temos muito azar. Pensamos que mudar para o Universo 5 nos daria alguma paz e prazer, mas em apenas alguns anos, muitas coisas aconteceram. Whis, por que o seu universo está sempre em apuros? Eu gostaria de saber. Whis riu amargamente. Quer tenha sido o incidente no Palácio do Rei Espiritual há 5 anos ou a situação atual em que alguém inexplicavelmente invadiu o reino do Deus da destruição, o Universo 5 passou por muita coisa nos últimos anos.
Embora catástrofes tenham ocorrido no passado, geralmente elas estavam ao seu alcance e a frequência de ocorrência nunca foi tão alta como agora. No passado, Deus da destruição Beerus teve dificuldade em encontrar alguém que valesse a pena enfrentar, mas nos últimos anos, havia cada vez mais especialistas aparecendo sem saber, e agora até mesmo os anjos estavam achando difícil manter sua indiferença anterior. O grande general demônio viu Viz e Vado sussurrando um para o outro e sua boca se contraiu levemente. Anjos, vocês dois têm coragem de sussurrar secretamente mesmo em tal situação. Depois de dizer isso, como um raio, ele apareceu instantaneamente na frente de Viz e Vados. Seus olhos desdenhosos estavam cheios de superioridade, como se ele fosse um deus supremo olhando para o mundo mortal, cheio de indiferença perante a vida. Viz tossiu e uma pitada de sangue escorreu por seus lábios, mas ele permaneceu calmo enquanto olhava para o grande general demônio. É verdade que o seu poder excede o nosso e não somos páreo para você, mas existem muitos especialistas no multiverso mais poderosos do que nós que podem contê-lo. HMPH, você quer dizer aquele grande sacerdote? O grande general demônio balançou a cabeça com desdém. O grande sacerdote é realmente poderoso, mas ele mal se comparava à figura verde daquela época. Deve-se notar que a figura verde estava completamente sob seu controle. Então o grande demônio general naturalmente não considera o grande sacerdote uma ameaça. E além do grande sacerdote, há também Zenão, mas suas habilidades e poder como rei não são tão poderosos quanto seus antecessores. Não era que o grande general demônio o estivesse subestimando, era só que ele realmente não era tão assustador, quanto ao rei do tempo do reino do tempo e ao rei do universo do reino dos anjos. O grande general demônio franziu a testa. Seria melhor cuidar rapidamente dessas pessoas. Se demorasse muito, provavelmente causaria problemas desnecessários. Embora o grande demônio general pudesse não considerar muitos especialistas dentro do multiverso, aos seus olhos, fosse o grande sacerdote ou aqueles anjos, todos eles não eram nada mais do que seres comuns. Somente quando Zenão liberou completamente seu poder de leis ele pôde ganhar uma segunda olhada dele. No entanto, o que preocupava o grande general demônio claramente não era o grande sacerdote ou Zenão, mas o reino dos anjos acima do multiverso. Afinal, o multiverso ainda operava sob as leis do reino dos anjos. Se não fosse pelo rei original forçando-o a coletar toda a carne e sangue que poderia reanimá-lo o mais rápido possível, o grande general demônio não teria entrado precipitadamente no reino do deus da destruição. Primeiro cuidarei desses anjos e depois irei coletar a carne e o sangue daqueles Saiyajins. Uma sugestão de intenção assassina brilhou nos olhos frios e implacáveis do grande general demônio. Assim que esse pensamento passou por sua mente, a energia dentro dele aumentou e uma pálida esfera de energia dourada se formou entre seus dedos. Enquanto esta esfera de energia fosse liberada, não apenas os anjos, mas todo o reino do deus da destruição seria potencialmente reduzido a pó no universo. Para ser honesto, matar anjos não foi tão difícil. Com sua força, ele poderia facilmente matar um deus da destruição e parar o mecanismo dos anjos. Mas para ele, não havia diferença entre anjos e deuses da destruição. Eram todas formas de vida que poderiam ser facilmente mortas com um aceno de mão. Ele realmente precisa confiar em um relacionamento interligado tão humilde? O grande general demônio semicerrou os olhos para Viz e Vados que estavam ao seu alcance. Adeus, anjos. Na sua próxima vida, não voltem a ser marionetes. Não, você não terá nenhuma próxima vida. Enquanto falava, o grande demônio general estendeu o dedo e uma pálida esfera de energia dourada apareceu ao seu alcance. Não é bom. A expressão de Viz mudou e ele gritou alto. No entanto, o grande demônio general era muito mais poderoso que eles. Em apenas um instante, o ar ao redor dele se solidificou, e a voz fria do grande general demônio ecoou. Colapso estelar. Uau! Uma luz resplandecente rompeu e a pálida esfera de energia dourada avançou em direção a eles. Iluminados por aquela luz, Viz e Vados sentiram seus corpos esquentar, como se estivessem sendo assados no fogo. Isto é mal. Isso termina aqui? A boca de Viz e Vados se alargou, o calor sufocante pressionando-os e dificultando a respiração. Seus corpos eram impotentes para resistir à energia avassaladora e foram forçados a recuar um após o outro. Naquele momento, Viz soltou um suspiro de resignação e esperou em silêncio pela sua morte. Mas neste momento uma leve luz roxa brilhou e cancelou o ataque do grande demônio general. Uma figura não particularmente alta apareceu na frente de Viz e Vados. Grande sacerdote Sama. A morte esperada não veio. Viz abriu os olhos e viu que a pessoa à sua frente havia bloqueado o ataque do grande demônio general. Quando parecia que tudo estava perdido, o sumo sacerdote chegou a tempo e salvou a vida dos irmãos. O grande sacerdote olhou para o grande general demônio com uma expressão séria, todo o seu foco nele. Enfrentando o grande general demônio, o grande sacerdote suprimiu seu sorriso e ficou mais sério do que nunca. Este homem com o manto divino dourado escuro deu-lhe uma pressão que ele nunca havia sentido antes, superando até mesmo a figura verde que ele conheceu anos atrás. Enfrentando o grande general demônio, o grande sacerdote ficou incerto pela primeira vez. Eu vou segurá-lo para você. Vocês deixam o reino do deus da destruição. O grande sacerdote ordenou Viz e os outros sem olhar para trás. Sim. Viz entendeu imediatamente e depois de olhar para o grande sacerdote e o grande demônio general, voou em direção a Beerus e outros com Vados. Beerus-sama, Champa-sama. Vados encontrou Beerus e Champa e usou seu cetro para suprimir temporariamente seus ferimentos. Goku. Viz também chegou antes de Goku e então se encontrou com Bula, Angelina e os outros. Capítulo 914. Ele é o grande deus demônio. Clang. Viz e Vados ergueram seus cetros juntos com a intenção de usar Varp para deixar o reino do deus da destruição. No entanto, a luz colorida brilhante esperada não apareceu e seu Varp falhou. Viz exclamou suavemente, seu semblante mudando de repente enquanto suas sobrancelhas franziam com força. Ha ha ha.
Você não precisa se preocupar em tentar deixar o reino do Deus da destruição. Eu selei o espaço aqui, e seu poder não será suficiente para se libertar. O grande general demônio riu calorosamente enquanto observava as expressões confusas de Viz e Vados. Ele tem os poderes para selar todo o reino do Deus da destruição? O grande sacerdote franziu a testa e ficou ainda mais cauteloso com o grande general demônio. Com olhos roxos olhando através dele, a voz imponente do grande sacerdote ressoou, independentemente do seu status. Tal destruição desenfreada das leis do multiverso será julgada por mim em nome de Zeno-sama. Dizendo isso, ele levantou a mão e uma aura divina pressionou. Palavras tão arrogantes. O grande demônio general recusou-se a ser superado, respondendo imediatamente com um contra-ataque ainda mais feroz. Com um estrondo alto, uma vasta extensão de espaço vazio apareceu entre o grande sacerdote e o grande general demônio, fazendo com que o vazio se distorcesse antes de se despedaçar com um som alto e crepitante para revelar um estalo profundo e sinuoso. O terrível estalo cresceu e gradualmente afetou Viz e outros que estavam distantes e que não conseguiram sair. Vendo isso, o grande sacerdote retirou seu ataque e com um zumbido como de uma bolha quebrando, a rachadura profunda desapareceu instantaneamente. Neste momento, figuras escuras tremeluziram, e tanto o grande sacerdote quanto o grande demônio general voaram no ar, confrontando-se no ar. Grande sacerdote, você acha que é meu par? O grande general demônio tinha uma expressão calma, parecendo nem considerar o grande sacerdote uma ameaça. O grande sacerdote respirou fundo e disse sem expressão, se sou seu par ou não, só saberemos depois de lutarmos. Ele. O grande general demônio zombou e de repente 2 raios de luz deslumbrantes explodiram de seus olhos, direcionados ao grande sacerdote. No entanto, os raios foram bloqueados por uma leve luz roxa na frente do grande sacerdote. A aura opressiva que se confrontava desapareceu de repente, como se tivesse sido combinado. As energias emanadas tanto do grande demônio general quanto do grande sacerdote se dissiparam completamente sem emitir som, fazendo-os parecer 2 pessoas comuns sem energia. Mas então, os 2 lados moveram-se imediatamente em alta velocidade e desapareceram simultaneamente. A batalha se espalhou para o céu acima do reino do Deus da destruição. Rumble, apenas os sons das explosões podiam ser ouvidos, mas suas figuras não podiam ser vistas. Isso porque tanto o grande sacerdote quanto o grande demônio general eram especialistas no 5º nível do reino dos deuses. Quando eles realmente entraram em combate, mesmo Viz e outros não conseguiram ver claramente. Bang, bang, bang. À medida que os fluxos caóticos avançavam, todo o planeta do Deus da destruição tremia, e onda após onda de intensa pressão fez com que todos os planetas no reino do Deus da destruição mudassem de trajetória, com algumas das estrelas mais frágeis até mesmo se quebrando em vários pedaços. Todo o reino do Deus da destruição estremeceu violentamente, como uma lentilha d'água sem raízes à deriva no vasto oceano, com o espaço circundante sendo aniquilado um após o outro. Num instante, o céu desmoronou e a terra se partiu, e o dia do juízo final chegou. Suas auras ainda estão ficando mais fortes. Viz olhou para eles com uma expressão solene. Não é bom, a situação não é boa para o grande sacerdote, exclamou Vados, seu rosto delicado mudando. O grande sacerdote era muito forte e, além de Zenão, era sem dúvida o mais forte do multiverso. Mas ao enfrentar o grande demônio general, mesmo o grande sacerdote, por mais poderoso que fosse, não conseguiria aguentar por muito tempo. Logo, sangue escorria dos cantos da boca do grande sacerdote, enquanto o outro lado não estava muito ferido. Uau! Um deslumbrante feixe de luz perfurou o espaço. O grande sacerdote foi lançado voando, com sangue escorrendo por todo o caminho. Depois de estabilizar seu corpo, o grande sacerdote olhou para seu oponente com uma expressão feia. Hehe, parece que você não pode representar Zenão para realizar seu julgamento. O grande general demônio sacudiu seus ombros dourados escuros, e além de seu cabelo um tanto desgrenhado, não havia muitos lugares nele que estivessem feridos. Ah não, isso é ruim. O grande sacerdote Sama pode não ser páreo para essa pessoa. Vendo a situação precária do grande sacerdote, Champa apertou os ouvidos e chorou, mas quando gritou alto, a dor dos ferimentos fez com que ele cerrasse os dentes e grandes gotas de suor aparecessem em sua testa. Champa, fique quieto. As pálpebras de Beerus caíram e até sua voz soou fraca e débil. A situação não parece boa. Goku olhou fixamente para frente, seu rosto já pálido ficando ainda mais branco. Exausto, ele estava sendo apoiado por Bula. A situação atual era muito ruim para eles. Embora a batalha entre o grande sacerdote e o grande demônio general ainda estivesse em andamento, aqueles com visão aguçada já podiam ver que o grande demônio general estava gradualmente ganhando vantagem. O que deveríamos fazer? Por que Zeno-sama ainda não chegou? Champa, que geralmente tinha muito medo de Zenão, agora esperava ansiosamente que Zenão pudesse vir naquele momento. Só então. Baque, baque, baque. Como o som de um coração batendo, todo o reino tremeu junto com ele. Baque, baque, baque. A frequência do tremor tornou-se mais rápida e intensa, como se um enorme martelo estivesse constantemente quebrando uma casca dura. Cresce. Em um canto do reino do Deus da destruição, algo peculiar ocorreu. Era como se um painel de vidro estivesse prestes a quebrar e fragmentos cristalinos ocasionalmente flutuassem. Algo mais está prestes a acontecer? Viz especulou enquanto olhava para o céu. Em sua linha de visão, outro buraco se abriu no céu. O grande sacerdote e o grande demônio general colidiram com um poderoso golpe de palma, fazendo com que eles se separassem e recuassem alguns passos. Então, a atenção deles foi imediatamente atraída para o buraco no céu, e ambos olharam para ele em uníssono. Diante dos olhos de todos, 2 pessoas saíram do buraco profundo. Um deles tinha cabelos ruivos e olhos dourados, enquanto o outro era um gordo rosado vestindo uma capa roxa. Foram Xiaya e o grande deus demônio Bou que vieram correndo do reino do tempo. São Xiaya e Bu. Goku exclamou, seus olhos se arregalando. Por que eles estão aqui?
E como Xiaya rompeu o selo espacial da outra parte? Será que ele já avançou para o 5º nível do reino dos deuses? Beerus primeiro ficou surpreso, depois fez uma suposição que nem ele mesmo conseguia acreditar. 5º nível do reino divino, como isso poderia ser possível? Provavelmente é verdade. O selo daquela pessoa misteriosa não é simples. É impossível rompê-lo apenas com o poder do 4º nível do reino dos deuses. Os olhos de Viz brilharam. Dada a capacidade do lado oposto de bloquear sua VARP, romper o bloqueio exigiria alcançar o 5º nível do reino divino. Se Xiaya realmente avançou para o 5º nível do reino dos deuses, então, unindo forças com o grande sacerdote, eles poderiam realmente ser capazes de derrotar a outra parte. Neste momento, o grande deus demônio que se parecia exatamente com Majin Buu foi ignorado por todos. Ninguém sabia que entre todos, o grande deus demônio era na verdade o mais feroz e poderoso. Oh Rei Xiaya, vou dar uma lição naquele cara brilhante. O grande deus demônio Buu exalou e semicerrou os olhos em forma de lua crescente. Ele não esqueceria que quase derreteu por causa da outra parte. Faça como quiser. Xiaya encolheu os ombros e sorriu indiferente. A principal força desta operação ainda era Buu. Xiaya estava apenas seguindo-o e não esqueceria o que o rei do tempo lhe dissera. Embora ele tenha avançado para o 5º nível do reino dos deuses e sua força tenha ultrapassado a de um 5º nível comum do reino dos deuses devido à energia dourada escura em seu corpo, sua força geral ainda era quase a mesma do grande sacerdote. Para lidar com o especialista veterano no auge do 5º nível como o grande general demônio, a ajuda do grande deus demônio ainda era necessária. Hehehe, a garganta do grande deus demônio Buu emitiu uma série de risadas estranhas. Ele bateu palmas com as mãos enluvadas na barriga continuamente e então correu em direção ao grande general demônio. Quem lhe disse para me manter selado por tanto tempo? Vou te ensinar uma lição. Ei, idiota, aquele Majin Buu não quer mais viver. Ele realmente se atreveu a correr em direção àquela pessoa misteriosa. Vendo a ação imprudente de Majin Buu, os olhos de Beerus se arregalaram em descrença e ele gritou. Mas no momento seguinte, Beerus ficou atordoado e não conseguiu dizer nada. Majin Buu disparou pelo céu como um raio e rapidamente chegou na frente do grande general demônio, e com todos os olhos voltados para ele, ele estendeu os braços e abriu as palmas das mãos, então golpeou com força as duas bochechas do general. Droga, esse movimento é tão legal. Asterisco tapa. Asterisco o grande general demônio ficou tonto, seus olhos vendo estrelas enquanto ele ficava confuso. Os queixos de todos caíram em choque. Como isso é possível? Os olhos de Beerus se arregalaram de descrença. Você me selou. Você queria me absorver. Eu vou bater em você até a morte. Majin Buu avançou e começou a atacar violentamente o grande general demônio, sem se importar com técnica ou ordem. Ele o socou do ar até o chão e então começou a lutar com ele como um bandido de rua, dando socos a torto e a direito. No entanto, o que era inacreditável para todos era que o grande demônio general não conseguiu se defender do ataque de Buu. Este ainda é o Majin Buu que conhecemos? Todos ficaram pasmos ao ver Majin Buu esmurrar implacavelmente o grande general demônio. Eles tinham visto o Majin Buu no planeta Ongshan, e suas habilidades estavam apenas no nível do reino divino. Como foi possível para ele dominar o grande demônio general assim? Isso não parece certo. Aquele cara, não parece o Majin Buu que conhecemos. O grande sacerdote estreitou os olhos e mostrou uma expressão de dúvida. O Majin Buu que ele conhece, seu desempenho no torneio Zeno só poderia ser descrito como um tanto inteligente, e certamente não comparável ao indivíduo aterrorizante à sua frente. Esse poder, não havia dúvidas, foi no auge do 5º nível do reino dos deuses. Grande sacerdote, você está certo. Ele não é Majin Buu do planeta Ongshan, mas o grande deus demônio do reino do tempo. Xiaya apareceu ao lado do grande sacerdote em algum momento, e juntos eles levantaram a cabeça para observar Majin Buu mostrar sua força formidável. Capítulo 915. Colapso. Grande deus demônio, ainda existe alguém assim no reino do tempo? A expressão do grande sacerdote ficou extremamente surpresa depois de ouvir a descrição de Xiaya sobre Majin Buu. Ele tinha grande reverência pelo reino do tempo, um mundo especial equivalente ao reino dos anjos, com um status ainda mais elevado que o do multiverso. Na verdade, embora o grande sacerdote não soubesse tudo sobre a situação no reino do tempo, ele tinha um entendimento geral. Time Helm tem muitos especialistas: temporada, tempo, vida, morte, destino e destruição. Todos eles são lutadores formidáveis no 5º nível do reino dos deuses. Se o oficial do grande céu for contado, havia até 2 especialistas acima do reino dos deuses. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar do grande deus demônio no reino do tempo. Porém, pensando bem, era compreensível. Afinal, o grande deus demônio Buu desapareceu por inúmeras eras. Mesmo que o antigo grande deus demônio já tenha sido formidável, é difícil escapar das garras do tempo. Então, é normal que o grande sacerdote da era Zenão não tenha ouvido falar dele. Quanto à identidade do grande deus demônio Buu, Xiaya sabia que o grande sacerdote provavelmente não tinha um entendimento claro, então ele explicou. O grande deus demônio é uma figura significativa desde a fundação do reino do tempo. Ele é um amigo próximo do Time King e do Great Heaven Official. Você quer dizer, desde a fundação do reino do tempo? Ao ouvir isso, o coração do grande sacerdote disparou em ondas imensas, e um traço de espanto brilhou em seus olhos quando ele olhou para Majin Buu. Sim, o grande deus demônio pode ser considerado um dos primeiros especialistas do reino do tempo. Em termos de força, ele só é superado pelo Time King e pelo Great Heaven Official, revelou Xiaya com sinceridade. Entendo, se for esse o caso, faz sentido.
O grande sacerdote assentiu, surpreso ao saber sobre as origens significativas de Majin Buu. Como fundador do time Helm, ele definitivamente seria poderoso. Claro, ele não é apenas poderoso. Olhando para a maneira como Majin Buu estava pisoteando o grande general demônio, até o grande sacerdote sentiu uma sensação de formigamento no couro cabeludo. E pensar que mesmo especialistas do 5º nível do reino dos deuses lutariam de forma tão brutal em batalha. O corpo de Majin Buu enrolou-se em torno do grande general demônio como um elástico, usando sua carne macia para amarrar firmemente o grande general demônio, tornando impossível para ele se libertar. Seu olhar mudou para Xiaya e, de repente, ele pareceu ter descoberto algo surpreendente. O rosto do grande sacerdote ficou cheio de surpresa quando ele disse: Xiaya, você também alcançou o 5º nível do reino dos deuses. Sim, eu avancei no reino do tempo há alguns anos, Xiaya assentiu, admitindo isso. O rosto calmo do grande sacerdote finalmente mostrou uma expressão de espanto. Ele não pôde deixar de respirar fundo, sem saber o que dizer sobre a velocidade de treinamento de Xiaya. Anteriormente, durante o torneio Zeno, Xiaya exibiu o poder do 4º nível do reino divino, o que o surpreendeu apenas levemente. Afinal, embora houvesse uma lacuna considerável entre o 3º e o 4º nível do reino dos deuses, não era muito aos olhos do grande sacerdote. Mas o 5º nível do reino dos deuses era diferente. Representa uma sublimação completa, já tendo tocado o poder das leis e merece o direito de estar no auge do multiverso, com vista para todos. Mesmo no reino do tempo, reino dos anjos ou reino do dragão, estar no 5º nível do reino dos deuses era considerado incrível. Sentindo-se um pouco chocado, o grande sacerdote rapidamente recuperou sua expressão calma. Ele olhou para Xiaya com um sorriso e disse: parabéns. Parece que o multiverso terá que contar com você para protegê-lo no futuro. Com a taxa de crescimento de Xiaya, talvez ele pudesse até desafiar esse reino supremo no futuro. Tais pensamentos surgiram de repente na mente do grande sacerdote enquanto ele olhava para o rosto sereno de Xiaya, até mesmo se assustando. No entanto, esse pensamento não era infundado. Deve-se saber que em termos de duração de uma era, a era do multiverso passou apenas pela metade. Ainda faltavam longos anos. Se nada de importante acontecesse e Xiaya continuasse a crescer, mesmo que de repente ele alcançasse o reino do Rei Divino um dia, o grande sacerdote acreditava que era altamente possível. O reino do Rei Divino, também conhecido como Reino Supremo ou Reino Eterno, era o reino mais elevado que o grande sacerdote conhecia. Mesmo o governante de uma era como Zenão era apenas um pseudo-deus supremo, e era apenas um pouco mais poderoso que o 5º nível do reino divino. Portanto, a avaliação de Xiaya pelo grande sacerdote já era bastante alta. Mas ele mal sabia que num futuro não muito distante suas especulações se tornariam realidade. Voltando à situação atual no espaço aberto ao longe, após ser brutalmente espancado por Majin Buu, o rosto do grande general demônio de repente ficou vermelho, e uma pitada de ferocidade brilhou em seu olhar sinistro. Ati! Como o rugido enfurecido de uma fera antiga e feroz, vibrações estrondosas obliteraram tudo. Pego de surpresa, Majin Buu deixou o grande general demônio se libertar de suas restrições. Então, ele imediatamente recuou, irradiando uma aura perigosa. Grande Deus demônio, vou despedaçá-lo. O rosto do grande demônio general ficou sinistro enquanto ele amaldiçoava em voz alta. Foi a primeira vez que ele lutou oficialmente contra Majin Buu, e também a primeira vez que percebeu o quão formidável era o grande Deus demônio Buu. Se Majin Buu não tivesse sido aprisionado no Palácio do Rei dos Espíritos, o grande general demônio poderia não ter sido capaz de aprisioná-lo com sua própria força. Majin Buu arregalou os olhos e o vapor subia continuamente dos pequenos buracos em seu corpo. Com um pop ele estourou uma bolha e riu. Você não pode me derrotar, então vou te ensinar uma lição. Dizendo isso, Majin Buu avançou. Movendo-se tão rapidamente que a poeira nem levantou atrás dele, Majin Buu apareceu na frente do grande general demônio como um raio. Asterisco rachadura, asterisco. Enquanto Majin Buu avançava diretamente em sua direção, as pupilas do grande general demônio se contraíram e ele rapidamente recuou. Relâmpagos brilharam por todo o seu corpo enquanto ele colidia com Majin Buu no ar, trocando golpes. Enquanto estava ocupado lidando com os ataques de Majin Buu, o canto do olho do grande demônio general vislumbrou o grande sacerdote e Xiaya, que estavam assistindo a batalha de lado. Sua expressão escureceu. Embora Xiaya e o grande sacerdote não fossem seus oponentes em uma luta mano a mano, ele atualmente teve que enfrentar o ataque do grande deus demônio Buu, e não tinha mais energia para lidar com os outros. Droga, ainda existem 2 indivíduos no 5º nível do reino dos deuses. Nesta situação, o grande demônio general sentiu vontade de cerrar os dentes. O som do manto divino dourado e escuro farfalhando ao vento e o cabelo ruivo carmesim de Xiaya distraíram momentaneamente o grande general demônio. Mas num piscar de olhos, Majin Buu sorriu e lançou um ataque implacável e vigoroso. Crackle, sons ensurdecedores ressoaram por todo o reino do deus da destruição. Exausto pelo bloqueio, o grande demônio general foi subitamente destruído. Majin Buu avançou rapidamente, cerrando os punhos e atacando de cima. Bang! O grande general demônio levantou apressadamente a mão para bloquear, mas no ponto de impacto, a enorme colisão foi seguida por um brilho deslumbrante que se espalhou em todas as direções. Instantaneamente, uma energia aterrorizante e ilimitada emanou do centro da batalha, espalhando-se em todas as direções. A imensa pressão era como o pico de uma montanha pressionando o peito de todos, dificultando a respiração e fazendo-os sentir um fardo pesado. É muito assustador. Esse Majin Buu é verdadeiramente excepcional e incrivelmente forte, exclamou Whis com admiração. Champa-sama, parece que podemos escapar desta calamidade, disse Vados, olhando para o trêmulo Champa e continuando a curá-lo com seu cetro. Claro, eu sei, gabou-se Champa. Que batalha intensa.
Meu coração está tremendo, disse Goku com o rosto pálido, mas sentiu uma excitação indescritível. Infelizmente, a batalha diante dele estava muito além de suas capacidades. Se ele estivesse um pouco mais perto, poderia ter sido engolido por aquela energia feroz, deixando apenas ossos para trás. Asterisco rachadura, 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 asterisco. À medida que a batalha entre Majin Buu e o grande demônio general continuava, o vazio começou a emitir rangidos. Uau! De repente foi como se um martelo poderoso tivesse batido contra as portas e janelas de vidro, fazendo com que o espaço antes perfeito se quebrasse em uma série de rachaduras irregulares ao longo dos planos de impacto entre Majin Buu e o grande general demônio, parecendo uma aranha. Rede, morrer, Majin Buu rugiu alto e seu ataque implacável não mostrou sinais de desaceleração. Depois de romper a defesa do grande demônio general, ele colidiu com força com o corpo do grande demônio general. Com o braço levemente caído, o rosto do grande demônio general ficou pálido, sua garganta se moveu e um bocado de sangue jorrou diretamente. A aura dourada escura ao redor de seu corpo também enfraqueceu significativamente. No entanto, justamente quando todos, incluindo Xiaia, acreditaram que Majin Buu havia vencido, um sorriso sinistro apareceu de repente no rosto do grande demônio general, claramente ferido. Majin Buu não sabia por quê, mas sentiu que os ataques do oponente de repente se tornaram muito mais fortes, fazendo-o rugir de raiva. O grande general demônio olhou ferozmente para Majin Buu e disse friamente: embora eu não seja seu par, o renascimento do rei original Sama é inevitável. Todos vocês se tornarão alimento para o rei original Sama. Assim que terminou de falar, uma peculiar luz vermelho sangue brilhou no peito do grande demônio general, e algo parecido com um coração flutuou para fora. O que é aquilo? O olhar de Beerus se aguçou. No momento em que a esfera vermelho sangue flutuou, uma sensação de desconforto surgiu dentro dele. Enquanto isso, quando a esfera de sangue apareceu, a pressão sobre todos disparou repentinamente. Colidir, uma energia extraordinária se espalhou acompanhada por um som nítido e claro. Todo o reino do deus da destruição parecia infectado por um vírus enquanto rachaduras se espalhavam por toda parte. O espaço frágil parecia ter entrado em contagem regressiva para desabar. Não é bom, exclamou o grande sacerdote, sua expressão mudando. Neste momento, o reino do deus da destruição estava mostrando sinais de colapso. Ele rapidamente levantou a mão para usar o poder divino para reparar todo o espaço, mas foi como uma gota no balde comparado à força destrutiva causada pela peculiar esfera de sangue. O colapso não pôde ser suprimido. O que é isso? Majin Buu inclinou a cabeça, observando com curiosidade. Isto é mal. O que é essa esfera de sangue? Viz olhou para o objeto flutuando do grande demônio general e sentiu uma sensação de formigamento no couro cabeludo, como se fosse uma supressão natural. Não se preocupe com isso por enquanto. O reino de Deus da destruição está prestes a entrar em colapso. Todos, saiam rapidamente deste lugar. Vados calmamente fez um julgamento. O crucial agora era deixar o reino do Deus da destruição o mais rápido possível. Todos, reúnam-se ao meu redor. Vou levar todos vocês embora. Xiaia olhou para a esfera de sangue no vazio e imediatamente gritou para todos. Vendo que todos estavam se movendo muito devagar, ele percebeu que seus ferimentos não haviam se recuperado totalmente, e rapidamente atirou um feijão senzu na boca de Goku e dos outros. Então usou sua energia para se libertar do selo do grande general demônio e voou em direção ao espaço abaixo. Capítulo 916. Destruição do reino de Deus da destruição. Sob o céu estrelado do universo 5, uma série de luzes brilhantes tremeluziu e Xiaia, acompanhado por todos, apareceu no vazio. Olhando para Goku e os outros ainda chocados, Xiaia perguntou: vocês estão bem? Sem grandes ferimentos? Estamos bem. O feijão senzu já nos curou. Goku assentiu. Como está o reino do Deus da destruição? Os olhos dourados de Champa se arregalaram, seu rosto coberto de suor frio. Whis balançou a cabeça e usou o cetro para sondar, mas não obteve resultados. Sua situação provavelmente não é boa. O grande sacerdote ainda está tentando o seu melhor para preservá-lo, mas Whis não continuou. Mas todos sabiam que o reino do Deus da destruição provavelmente não estava longe da destruição. Droga, o que diabos está acontecendo? O que é aquela coisa aterrorizante que flutuou para fora de seu corpo? Por que é tão assustador? Beerus cerrou os punhos com uma expressão sombria, e um planeta próximo foi instantaneamente reduzido a cinzas por sua energia de destruição. Não sei. Não deveria haver nada tão aterrorizante no multiverso. Whis balançou a cabeça, ainda incerto. Ao se deparar com aquela esfera vermelha de sangue, ele sentiu como se estivesse enfrentando a morte, uma sensação constante de estar prestes a ser devorado. Foi uma sensação de arrepiar, e mesmo o apagar de Zeno não foi tão assustador. O lugar imediatamente caiu em silêncio. Goku cerrou os punhos com uma expressão de má vontade, mas finalmente soltou um suspiro silencioso. Bula e Angelina estavam ao lado dele, sentindo uma sensação de medo, como se tivessem escapado por pouco de uma catástrofe. Depois de alguns minutos, um tremor apareceu de repente na vasta extensão do vazio sem qualquer aviso. Chamas vermelhas se espalharam como auroras, queimando continuamente no céu estrelado, criando uma bela cena semelhante à queda de fogos de artifício, mas indescritivelmente comovente. Neste momento, todos do Universo 5, não importa quem fossem, sentiram uma sensação de desolação, como se algo muito importante estivesse desaparecendo lentamente.
O reino do Deus da destruição foi destruído. Vis pronunciou essas palavras suavemente, seus olhos calmos carregando um tom de tristeza. Deus da destruição Beru cerrou o punho, as sobrancelhas franzidas com força. As veias saltavam em sua testa, enquanto seu corpo tremia de raiva. Algo sem precedentes aconteceu. O reino do incomparável Deus da destruição foi realmente destruído, e isso aconteceu durante seu mandato como Deus da destruição. Para ele foi uma vergonha tremenda. Vados, o grande sacerdote e outros estão bem? Champa perguntou ansiosamente. Vados balançou a cabeça e disse, não se preocupe, o poder de um quinto nível do reino divino ultrapassa em muito a sua imaginação. Mesmo a destruição de todo o reino do Deus da destruição não pode afetá-los. Na verdade, o que preocupou ainda mais Vados foi o aparecimento posterior da esfera vermelha de sangue. Foi isso que realmente a encheu de pavor. Ao mesmo tempo, o mundo sagrado dos Kai, que existia em um nível paralelo ao reino do Deus da destruição, também sentiu as mudanças em todo o universo. Dentro do vasto e sagrado reino divino, quando o reino do Deus da destruição foi destruído, o mundo sagrado dos Kai estremeceu violentamente. Ishi Supreme Kai parecia horrorizado ao testemunhar a cena perturbadora que se desenrolava no céu. Ele se virou e perguntou ansiosamente ao velho Supremo Kai e ao Supremo Kai do antigo universo 6 Fuva, ancestral, o que exatamente está acontecendo no universo? Por que estou com um mau pressentimento? A pele caída do velho Supremo Kai enrugou-se quando ele começou a procurar o que aconteceu. Depois de um momento, o rosto do velho Supremo Kai de repente ficou pálido e suor frio escorria por seu rosto. Como isso poderia ser? Por que algo assim aconteceu? Ancestral, o que há de errado? Supremo Kai do Leste perguntou nervosamente. É impossível. Como o reino do Deus da destruição poderia ser destruído? O velho Supremo Kai murmurou incrédulo. O que? Ancestral, você está dizendo, o reino do Deus da destruição foi destruído? O Supremo Kai do Leste achou que devia ter ouvido mal, mas depois que o velho Supremo Kai repetiu a afirmação, ele sentiu sua garganta secar e uma expressão de descrença apareceu em seu rosto. O reino do Deus da destruição também pode ser destruído? Supremo Kai do Leste murmurou para si mesmo. O reino de Deus da destruição possui o espaço mais resistente do universo, representando o maior poder do universo 5. Ao lado do mundo sagrado dos Kai, mantém o equilíbrio de todo o universo. Não só possui uma estrutura espacial extraordinariamente robusta, mas também abriga os especialistas mais temíveis, Deus da destruição Berus e Champa. Qual poderia ser a razão por trás da destruição do reino do Deus da destruição? De qualquer forma, a mente pobre do Supremo Kai do Leste não conseguiu encontrar uma razão. Será que o Deus da destruição lutou entre si? Especulou o Supremo Kai do Leste. O velho Supremo Kai respirou fundo e lamentou. Não conseguimos descobrir o motivo. De qualquer forma, uma grande catástrofe se abateu sobre o universo 5. Terminamos. Algo ruim vai acontecer. Os olhos do Supremo Kai Fuva rolaram para trás e ele segurou a cabeça, que tinha apenas uma quantidade lamentável de cabelo no topo, com uma expressão que sugeria que uma catástrofe estava chegando. Em meio à profunda extensão do céu estrelado, Xiaya e os outros flutuavam no vazio. Com o pensamento, uma onda de energia do espaço-tempo se espalhou pelo espaço e rapidamente alcançou a localização do reino do Deus da destruição. Mas o reino divino não existia mais, e apenas detritos caóticos e desordenados flutuavam por toda parte nos arredores. Com um leve farfalhar, o vazio se distorceu e as figuras desgrenhadas do grande sacerdote e Majin Buu apareceram diante de Xiaya e dos outros. Cof. Kof. O grande sacerdote tossiu enquanto um fio de sangue escorria dos cantos de sua boca. Majin Buu não estava muito melhor, sua cabeça redonda estava amassada e sua capa reduzida a apenas um pequeno pedaço. Grande sacerdote Sama, você está bem? Viz e os outros rapidamente se reuniram, vendo o estado enfraquecido do grande sacerdote. O grande sacerdote acenou com a mão e suspirou levemente. Estou bem, só preciso descansar um pouco. Mas a estranheza do inimigo superou as minhas expectativas. Vamos ao palácio de Zeno-sama e discutiremos isso em detalhes. Sou grato ao grande deus demônio por sua ajuda desta vez. Caso contrário, a situação seria ainda pior. O grande sacerdote expressou sua gratidão a Majin Buu e propôs que todos fossem ao palácio de Zenon. Lá mesmo os especialistas do quinto nível do reino dos deuses não ousariam causar problemas. Ah, está tudo bem. Não luto há anos. Vou ensinar uma boa lição a esse cara. Majin Buu deu um tapinha em sua cabeça, remodelando-a como argila moldada, e então disse com um brilho feroz nos olhos. Hehe, temo que você não terá essa oportunidade. Uma voz fria ecoou de repente no vazio. O semblante de todos congelou. Um traço de suor frio emergindo quando eles se viraram para encontrar o grande general demônio aparecendo diante deles com uma expressão sombria. Comparado ao grande sacerdote e Majin Buu, o estado atual do grande general demônio era ainda mais miserável. Seu manto divino dourado escuro estava esfarrapado e apenas seus 2 olhos brilhavam com uma luz forte. Eu vou devorar você. Majin Buu, vendo que o grande demônio general se atreveu a sair, estalou os lábios e se preparou para atacar. Mas Xiaya reagiu rapidamente ao dar um passo à frente e ficar na frente do grande sacerdote e de Majin Buu. Seus olhos dourados estavam alertas quando ele olhou para o grande general demônio. A aura que cercava todo o seu corpo aumentou silenciosamente, enquanto ele se preparava para lançar seu ataque mais poderoso a qualquer momento. Dado o estado atual do grande demônio general, Xiaya acreditava que poderia lidar com ele. No entanto, neste momento, acima da cabeça do grande demônio general, a esfera vermelho sangue flutuou, pulsando como um coração batendo baque baque baque. Rugido, Deus Super Saiyajin. A carne de um Deus Super Saiyan no quinto nível do reino divino. Preciso dela para meu renascimento. Uma voz misteriosa ecoou de dentro da esfera de sangue, cheia de desejo e ganância pelo corpo de Xiaya.
Imediatamente uma pressão avassaladora passou, pressionando todos e deixando-os incapazes de respirar. Xiaya também ficou surpreso e quando olhou para a esfera vermelha de sangue, imagens do futuro que ele tinha visto quando rompeu o 5º nível do reino dos deuses de repente passaram por sua mente. Embora fossem evasivos e oníricos, deixaram um impacto profundo no coração de Xiaya. Estreitando os olhos, ele pronunciou cada palavra. Você é o rei original. Rei original? Este termo desconhecido deixou o grande sacerdote e os outros tensos, e lançaram olhares duvidosos para Xiaya. Para se dirigir a alguém com o título de rei, será que a outra parte era um deus antigo como Zeno-sama? O grande sacerdote olhou diretamente para a esfera carmesim, sua expressão mudando repentinamente ao se lembrar da identidade do rei original. Voltando no tempo a partir da era atual, o rei da era anterior era o rei branco, e antes dele estava o rei do leste, e então havia o rei original, um rei extremamente antigo. Neste momento, o grande sacerdote finalmente entendeu quem estava enfrentando. Capítulo 917. O rei original idealizador. Surpreendentemente, é o rei original. Um rei várias épocas mais velho que Zenão. Enquanto o grande sacerdote olhava para a brilhante esfera vermelho-sangue que emanava uma pressão ilimitada não muito longe, seus pensamentos dispararam e de repente ele recordou sua batalha com o arcanjo negro Lancius. Naquela época, Lancius procurava desesperadamente o culpado pela destruição prematura da Era do Rei Branco. Então foi o rei original quem causou a morte do Rei Branco e do Rei do Leste, encerrando 2 eras. Tudo foi orquestrado por ele. O grande sacerdote murmurou para si mesmo, tudo fazendo sentido agora. Original King foi o verdadeiro mentor escondido nos bastidores. Quer fossem os Dark Angels anteriores ou o Demon God Demigra, eles eram apenas peões que ele estava manipulando. De repente, um sentimento desconcertante tomou conta do coração do grande sacerdote e sua expressão tornou-se sombria. Por mais sábio que fosse o grande sacerdote, quando pensava nas anomalias do passado, ele já conseguia adivinhar o que significava o surgimento do rei original e o que ele pretendia fazer. Será que o rei original acredita que o governante atual é Zeno-sama, então ele vê uma oportunidade de cumprir o que não conseguiu nas 2 eras? Usurpar o trono, arruinar as leis. Tanto desdém por Zeno-sama. O rosto do grande sacerdote ficou severo, seus olhos cheios de raiva. Zenão é inocente e nobre, embora tal personalidade garanta que ele nunca alcançará a transcendência no futuro. No entanto, o poder extraordinário de Zenão permanece supremo até o fim da era. Aos olhos do grande sacerdote, a chegada do rei original sem dúvida significava que ele havia reconhecido o lado imaturo de Zenão e pretendia assumir o controle de todo o multiverso, usando-o como base para realizar seus desejos de transcendência. Um rei devorando outro rei sem dúvida o tornaria muito mais forte no nível fundamental, especialmente considerando que antes de Zenão, 2 estimados reis, o rei oriental e o rei branco, já haviam caído. Este rei original é extremamente perigoso. Um arrepio percorreu o coração do grande sacerdote. Falando do rei original, a origem de todos esses eventos remonta a várias épocas. Naquela época, como rei de toda a época, o rei original não apenas possuía uma força excepcional e um esplendor infinito, mas também se orgulhava de seus talentos e nutria aspirações ambiciosas. No entanto, por trás do esplendor, ele enfrentou a crise iminente do fim da era que se aproximava. Cada era tem sua vida útil, desde o seu início até o seu fim, e até mesmo a era do rei original acabaria por desmoronar. Se ele não conseguisse alcançar a transcendência antes do colapso da era, então a morte o aguardava. Como a personificação da vontade das leis da época, o rei original estava ciente deste fato. Pode-se dizer que esse conhecimento ficou gravado em sua mente desde o seu nascimento, permitindo-lhe perceber que não era o verdadeiro governante deste mundo, mas apenas um agente de um determinado segmento dentro do vasto rio do tempo. Ele não era o verdadeiro mestre deste mundo. Ele sabia no fundo que o dia em que a era terminar seria o dia de sua destruição. Naturalmente, o rei original não estava disposto a aceitar este destino. No entanto, embora as leis lhe concedessem imenso poder e um status elevado, elas também o prendiam firmemente com enormes algemas. Como rei, ele detinha autoridade sobre as leis, mas ele próprio era limitado por elas. Alcançar a transcendência e alcançar o reino do rei divino era muito mais difícil para ele do que para as formas de vida comuns. Depois de muito esforço e cálculos, o rei original não apenas adquiriu o palácio outrora possuído pelo rei dos espíritos da era anterior à sua, mas também descobriu a existência do grande deus demônio Bull dentro do palácio. Esta descoberta agradou muito ao rei original, pois sem dúvida aumentou as chances de ele alcançar a transcendência. Se o plano continuasse tão bem, o desejo do rei original teria realmente se tornado realidade. No entanto, as coisas raramente correm como planejado no mundo. Quase sempre há uma ligeira decepção ou um contratempo inesperado ao longo do caminho. Justamente quando o rei original estava cheio de confiança, acreditando que o sucesso estava ao seu alcance, um indivíduo extraordinariamente talentoso surgiu em seu universo, e esse era o deus dragão Zalama. Naquela época Zalama ainda não era um deus dragão, mas seu rápido crescimento foi invejado até pelo rei original. Em apenas alguns anos, o poder de Zalama já havia ameaçado o governo do rei original. Esta situação foi semelhante à de Xiaya na atual era do multiverso, que rapidamente alcançou o 5º nível do reino dos deuses em apenas alguns anos. Se Ze não tivesse a mentalidade de seus antecessores anteriores, ele também poderia ter considerado Xiaya uma ameaça. Afinal, os recursos de uma época são limitados e já é uma luta para um rei alcançar a transcendência. Se surgisse outro concorrente, você ainda iria querer transcender? No entanto, o crescimento do deus dragão permitiu-lhe escapar de certo grau de ataques legais. Incapaz de conter Zalama com eficácia, o rei original não teve escolha a não ser usar sua autoridade para exilar Zalama de seu universo.
Isso deixou Zalama vagando por mundos fragmentados, eliminando suas possibilidades de transcendência. As leis no mundo fragmentado são incompletas e não tão ricas e completas como as do vasto universo. Assim, as oportunidades de compreender a verdade, através das leis do universo, foram bastante diminuídas. Com Zalama não interferindo mais, o rei original poderia lutar de todo o coração pelo reino do rei divino. No entanto, talvez tenha sido o destino. Apesar dos cálculos meticulosos do rei original, ele não conseguiu escapar da destruição. Embora tenha conseguido preservar sua vida, ele só conseguiu lutar pela sobrevivência em um espaço extradimensional caótico e ilusório. Ironicamente, depois de ser exilado pelo rei original, Zalama suportou repetidos ciclos de queda ao longo de várias eras antes de conseguir compreender o poder dos milagres e criar um caminho milagroso para si mesmo. Contra todas as probabilidades, Zalama ascendeu ao reino do rei divino, tornando-se o renomado deus dragão Zalama. Talvez sem o exílio do rei original, não haveria nenhum deus dragão Zalama no futuro. Como se costuma dizer, cada ação e seu resultado são predeterminados e interligados. Voltando à história principal, a chegada do rei original sem dúvida chocou a todos, incluindo o grande sacerdote e até mesmo Majin Buu. Se o corpo real do rei original tivesse aparecido, Majin Buu realmente não seria páreo para ele. Hehe, posso sentir o cheiro dos ingredientes que podem me reviver, uma voz profunda e misteriosa soou, causando arrepios na espinha. O grande general demônio ficou respeitosamente ao lado, dirigindo-se à esfera de sangue onde o rei original residia, Rei Original Sama. Aquele deus Super Saiyan também está no 5º nível do reino divino. Embora seu corpo não possa ser comparado ao do grande deus demônio, ele ainda pode restaurar sua força. Depois de devorá-lo, coletarei as linhagens de outros Saiyajins. HMPH, você está certo, mas pretendo apenas devorar a alma dele. Eu quero o corpo dele. O grande general demônio ficou surpreso por um momento, mas rapidamente entendeu. Parece que o original King não podia esperar mais para ressuscitar. Se ele assumisse o corpo de Xiaya e combinasse com seu próprio poder, transcender nesta era não seria impossível. Ao ouvir a conversa entre o rei original e o grande demônio general, os rostos de Xiaya e dos outros ficaram frios e a raiva surgiu no rosto de Xiaya. O rei original se atreveu a pensar em assumir o controle de seu corpo. Com um bufo irritado, Xiaya disse a Goku e aos outros: Kakaroto, você deveria sair rapidamente com todos. É o suficiente para eu ficar aqui com o grande sacerdote e Majin Buu. Goku e os outros entenderam a situação e sabiam que a batalha atual estava além de suas capacidades. Em vez de ficar e se tornar um fardo ou mesmo alimento para o rei original, era melhor deixar o campo de batalha o mais rápido possível. Ele imediatamente acenou com a cabeça para Xiaya e usou a transmissão instantânea para sair involuntariamente com Bula e Angelina. Whis e Vados também acenaram levemente em direção a Xiaya e com o giro de seus cetros, um raio de luz levou Beerus e os outros. Surpreendentemente, o rei original também não tomou nenhuma atitude. Talvez ele acreditasse que se tentasse parar Goku, Whis e os outros, consumiria mais energia do que deixá-los ir e portanto, a última opção era mais vantajosa em termos de consumo de energia. O rei original fez uma escolha decisiva sem demora. No vasto céu estrelado, apenas Xiaya, grande sacerdote, Majin Buu, grande demônio general e a esfera de sangue do rei original permaneceram. Xiaya e os outros 3 se reuniram, enfrentando o rei original e o grande general demônio. Hahaha, as formigas escaparam. Então, vou derrotá-lo antes de devorar este universo. A esfera de sangue do rei original pulsava intensamente enquanto sua voz arrepiante ecoava. Grande general demônio, vá atrás desses anjos e traga-os de volta, não importa o custo. Entendido. O grande general demônio assentiu respeitosamente, virou-se e com um Voshosh desapareceu. Quando o grande demônio general instantaneamente rompeu o espaço e saiu como se estivesse se teletransportando, as sobrancelhas de Xiaya se contraíram. Ele estava prestes a parar o grande general demônio quando uma luz divina irrompeu da esfera de sangue, perfurando o vazio e bloqueando o caminho de Xiaya. Então, algo surpreendente aconteceu, deixando todos em estado de choque. A luz divina se dividiu em duas viraram 4, formando inúmeros raios de luz que se entrelaçaram e formaram uma rede inescapável. As luzes deslumbrantes se entrelaçaram, irradiando o brilho divino, como correntes de ferro preto exalando uma aura aterrorizante. O poder horrível tocou Xiaya, causando uma sensação abrasadora e ardente. Acenando com a mão, Xiaya recuou rapidamente dezenas de milhares de metros e olhou para a cintilante rede divina, seu semblante ficando sombrio. Aquele grande general demônio está indo atrás de Beerus e dos outros. Se ele os alcançar, suas vidas estarão em perigo. Xiaya olhou para a esfera de sangue do rei original, ponderando sobre as opções para fugir daqui. De acordo com suas memórias do futuro, o rei original não deveria ser tão poderoso antes de reviver. Ele não pôde deixar de suspirar. O futuro ilusório era, em última análise, falso, apenas uma entre inúmeras possibilidades. Neste momento, o grande sacerdote disse de repente: vou impedir o rei original. Vai para o grande general demônio. Grande sacerdote. Xiaya franziu as sobrancelhas. Pela situação atual, ficou claro que o grande sacerdote sozinho não poderia impedir o rei original. O grande sacerdote acenou com a mão e disse: não há necessidade de mais discussões. Afinal, sou o grande sacerdote desta época. Quando for crucial, posso mobilizar o poder do multiverso para enfrentá-lo. Vocês dois vão cuidar do grande demônio general primeiro. Ao eliminar esses fatores instáveis, podemos reduzi-los um por um. Talvez no futuro possamos até ter que confiar no poder do reino do tempo. Xiaya assentiu e olhou solenemente para o grande sacerdote, entendendo que ele estava fornecendo cobertura para sua fuga. Obrigado, Xiaya respirou fundo e usou a transmissão instantânea para sair com Majin Buu.
Observando Xiaya e os outros partirem, um leve sorriso apareceu no rosto do grande sacerdote e em seguida, com uma expressão solene, ele disse: Rei original, não importa qual era o rei que você é, hoje vou mantê-lo aqui. Após um longo silêncio, a voz gelada do rei original falou: Onde está o Zenão que você deveria proteger? Por que ele não se mostrou? O grande sacerdote respondeu calmamente: Zeno-sama está descansando. Para lidar com você atual, só eu sou o suficiente. Que audacioso! Do outro lado, depois que Viz e os outros tiraram Beerus e Champa do campo de batalha, eles se dirigiram diretamente para o sistema Via Láctea. No entanto, logo uma forte explosão de luz os atacou por trás, tirando-os de seu estado Varp. Perto da área leste, Viz e os outros tropeçaram, emergindo de repente do vazio. Ao lado deles, a figura dourada e escura do grande demônio general permanecia como um pesadelo assustador. Sabendo que era impossível escapar, Viz decidiu não usar mais o Varp. Os irmãos trocaram olhares e pousaram com Beerus e Champa em um planeta desolado. Capítulo 918, Deus Dragão Zalama. Hehe, porque você não está correndo. O grande general demônio pairou no céu, observando Viz e os outros. Onde estão aqueles Saiyajins? Olhos examinaram os arredores, mas o grande demônio general não encontrou Goku e os outros. Esta foi a diferença entre transmissão instantânea e Varp. Varp leva tempo, enquanto a transmissão instantânea foi instantânea. Neste momento, Goku já havia pegado Bula e Angelina e corrido para a Terra. Beerus-sama, desta vez não há escapatória, disse Viz calmamente a Beerus. Se não há escapatória, então está tudo bem. Eu não estou com medo. O rosto severo de Beerus estava cheio de nuvens escuras e seus dentes rangiam. Estou com medo. Champa levantou a mão. Vados olhou para Champa com indiferença, e Champa timidamente baixou a mão. Hahaha, que corajoso da sua parte enfrentar a morte. Nenhum de vocês pode escapar. Todos vocês morrerão. O grande general demônio acariciou seu queixo, seus olhos brilhando com uma frieza gelada. Ele pretendia se vingar dessas pessoas por todas as humilhações que sofreu nas mãos do grande deus demônio. O grande deus demônio deu um passo à frente, sua figura desaparecendo em um instante, apenas para reaparecer ao lado de Viz e dos outros no momento seguinte. Tome cuidado. Viz gritou e empurrou Beerus com a palma da mão, enquanto movia seu corpo para bloquear o grande general demônio. Um estalo nítido ressoou quando o ataque do grande demônio general pousou no cetro de Viz. O cetro de Viz se quebrou em 2 pedaços no meio e uma força poderosa surgiu das pontas quebradas. O braço de Viz ficou dormente e seu corpo foi lançado voando. Bang, bang, bang. Um ataque após o outro desabou, esmagando-os. Vados rapidamente seguiu os passos de Viz, seu lindo rosto ficando pálido. Enfrentando o ataque do grande general demônio, Viz e Vados pareciam crianças, tossindo sangue e caindo no chão. Mesmo que o grande demônio general não estivesse no auge, a força deles não poderia se igualar à dele. Uma rajada de vento soprou. Beerus de repente sentiu-se tonto e com os cabelos em pé. Naquele momento, outro aglomerado de luz cintilante brilhou, e com um tilintar, apareceram 2 figuras, uma grande e uma pequena. Mei-Fei seguiu Kuzu cautelosamente enquanto eles atravessavam rapidamente. Quando Mei-Fei viu Viz e os outros caídos no chão, ela exclamou: Ei, o que está acontecendo? Viz, como você se machucou? Viz sorriu amargamente e disse: Por que você veio aqui? Porque sentimos que algo importante havia acontecido com o reino do Deus da Destruição, então planejei ir com Mei-Fei para verificar a situação. Sentimos uma tremenda perturbação energética no caminho, então paramos para investigar, nunca esperando que fosse você. A voz de Kuzu soou nítida enquanto ela falava, então ela perguntou baixinho a Vados: Irmã Vados, o que aconteceu? Como o reino do Deus da Destruição acabou sendo destruído? Vados olhou para Kuzu e Mei-Fei, sua expressão hesitante enquanto suspirava. Vocês realmente não deveriam ter vindo. Ao lado, o rosto do grande demônio general mostrava uma expressão brincalhona enquanto batia palmas. Hahaha, minha sorte é realmente extraordinária. Eu inesperadamente encontrei outro anjinho aqui. A mulher ao seu lado deve ser o Deus da Destruição, e na verdade ela também é uma Saiyan. 3º nível do reino divino, uma fusão de Deus e demônio. Qualidade impressionante, ela será uma fonte de energia perfeita para o rei original Sama. O que você está falando? Mei-Fei franziu a testa, sentindo-se desconfortável. Grande general demônio, você está se superestimando se acha que pode atacar minha filha. Uma voz fria veio, e Xiaya e Majin Buu apareceram ao lado de Mei-Fei sem que ninguém percebesse. Xiaya colocou a mão no ombro de Mei-Fei, seus olhos dourados olhando friamente para o grande general demônio. Se alguém ousasse tocar em sua filha, certamente os faria sofrer. Pai, você também está aqui? Não te vejo há tantos anos. Senti a sua falta. Mei-Fei piscou os olhos brilhantes e quase pulou, mas Xiaya a parou e ela curvou os lábios e olhou para Majin Buu. Buu, você não estava no planeta Ongshan? Quando você veio aqui? Majin Buu olhou fixamente para Mei-Fei e disse em tom bobo: Hehe, eu também não sei. Quem é essa mulher exatamente? Ela está tão bonita quanto Tang Xing. A situação de Majin Buu pode esperar, grande deus demônio. Vamos lidar juntos com o grande demônio general. Tudo bem. Majin Buu acenou com a cabeça, preparando-se para unir forças com Xiaya. Neste momento, todo o rosto do grande demônio general parecia sombrio. Vendo que não havia espaço para recuar, todo o seu rosto ficou terrivelmente sombrio. Voshush, Xiaya e Majin Buu agiram simultaneamente e em um instante, o poder do 5º nível do reino divino irrompeu junto. O chão sob seus pés não resistiu ao imenso impacto e desmoronou instantaneamente. Diante dos ataques de Xiaya e Majin Buu, o grande demônio general soltou um rugido furioso. Mesmo que ele não pudesse derrotá-los, ele só poderia suportar e resistir ao ataque deles. Bang, bang, bang.
Colisões intensas ecoaram continuamente e logo todo o planeta desolado se transformou em cinzas durante a batalha. No vazio, Kuzu recuou para longe com Mei Fei e outros, estabilizando-se das ondas de choque da destruição do planeta. Então, usando o poder do cetro, ela curou Viz e os ferimentos dos outros. Mei Fei parecia surpresa, seus olhos brilhando com estrelas. Papai e Buu são tão poderosos. Quando Buu se tornou tão poderoso, após a intensa batalha de Xiaya e dos outros, toda a galáxia entrou em colapso rapidamente. Essa pessoa não é o Majin Buu que você conhece. Viz respirou fundo e disse. Mei Fei não conseguia entender. Aquele rosto redondo era claramente do Majin Buu. Vendo que Mei Fei não entendia, Viz também não explicou. Seus olhos seguiram a direção da batalha distante e logo várias galáxias foram destruídas. Retire e recue. Kuzu acenou com o cetro, exercendo todas as suas forças para estabelecer uma barreira defensiva para ela e os outros. Mas só com ela não poderia suportar o impacto de uma luta entre o quinto nível do reino divino. Mais tarde, Viz e Vado se juntaram a ela e mal conseguiram resistir aos ataques. Depois de 2 ou 3 minutos de luta, o resultado da batalha já havia perturbado toda a área leste, e até mesmo o sistema da Via Láctea estava estrondoso. Após um confronto feroz, o grande general demônio recuou rapidamente, sua expressão escurecendo enquanto olhava para Xiaya e Majin Buu. Enfrentando o cerco de Xiaya e Majin Buu, ele realmente se sentiu um tanto sobrecarregado. Sem mencionar que Majin Buu, que não está no auge, já é muito mais assustador do que o grande general demônio se ele fosse levar a sério. Além disso, havia Xiaya que também estava no quinto nível do reino divino. Embora ele tivesse acabado de atingir esse nível, o poder que Xiaya exibia no momento era extremamente profundo e não se parecia com alguém que acabará de atingir o quinto nível do reino divino. Com eles unindo forças, o grande demônio general estava em uma situação precária, e até ele mesmo sabia que esta batalha não era fácil. A expressão do grande general demônio continuou mudando, enquanto ele ponderava se deveria sair temporariamente e procurar uma oportunidade no futuro. Ótimo, Xiaya e aquele Majin Buu suprimiram completamente o grande general demônio. Embora a batalha ali ainda fosse intensa, parecia que o pico já havia passado. Ao longe, Champa cerrou o punho enquanto acenava para eles, com o rosto cheio de uma expressão alegre. Viz e Vados também deram um suspiro de alívio. Eles trocaram um olhar, acenando um para o outro. Pelo menos por enquanto, a batalha deste lado parecia ser vantajosa para o seu lado. Se Xiaya e Majin Buu puderem derrotar o grande demônio general, então não seria impossível fornecer reforço ao grande sacerdote. Além disso, se Zeno-sama chegasse, haveria possibilidades significativas para novas ações. Enquanto Viz pensava, ele continuou a observar a batalha. No entanto, naquele momento, um poder misterioso rompeu repentinamente o vazio e desceu. Sentindo a chegada dessa aura, as expressões no rosto de Viz, Vados e Kuzu mudaram repentinamente. As expressões de Beerus, Champa e Mei Fei também congelaram instantaneamente. Até mesmo Xiaya e Majin Buu, que estavam envolvidos em uma batalha com o grande general demônio à distância, não puderam deixar de franzir a testa e simultaneamente interromperam a luta. Essa aura é tão poderosa, Majin Buu disse estupefato, olhando para o vazio. Xiaya permaneceu em silêncio, olhando silenciosamente para o céu. De repente, ele sentiu seu coração bater forte. A aura que penetrou no vazio parecia originar-se da antiga era primordial. No momento em que chegou, varreu toda a extensão do cosmos com uma força avassaladora, incorporando qualidades inspiradoras, divinas, vastas e ilimitadas. A pressão suprema fez o espaço tremer e gemer e, num instante, todo o sistema da Via Láctea estava à beira da desintegração. Submundo, céu, reino demoníaco, planeta Kai, planeta grande Kai, mundo sagrado dos Kai. Quase todos nesses lugares foram pressionados ao chão por essa aura opressiva. O que está acontecendo? No planeta Kai, todos os Kai tinham rostos pálidos, e o Kai encarregado da área leste estava particularmente sobrecarregado, deitado paralisado no chão. No mundo sagrado dos Kai, o Supremo Kai do leste, o velho Supremo Kai, o Supremo Kai Fuva e alguns outros deuses estavam encharcados de suor, sem saber o que dizer. Todos foram silenciados pela pressão ilimitada. Essa pressão. Xiaya e Majin Buu ergueram os olhos com expressões solenes. Na linha de visão deles, um rosto gigantesco, do tamanho de uma galáxia, apareceu no vazio. Suas feições eram sinistras, olhos vermelhos sangue e seus cabelos esvoaçantes flutuavam no vazio, lançando um tom carmesim ardente. Reconhecendo aquele rosto enorme, Xiaya ficou completamente chocado. Ele conhecia aquela aparência. Rei original. Como ele reviveu e apareceu aqui? Se o rei original estivesse aqui, significava que o grande sacerdote havia falhado, e era até possível que o rei original o tivesse matado. Isso não parece certo. Parece que essa pessoa ainda não reviveu completamente e observou Majin Buu, observando a silhueta do rei original. Rei original Sama. O grande general demônio ficou muito feliz e um tom de cor retornou ao seu rosto pálido. Que sombra enorme! Mei Fei estalou os lábios e seu pescoço branco como a neve encolheu involuntariamente um pouco. Hahaha, finalmente voltei. Deixe este universo ser a primeira oferta para o meu retorno. Falando assim, o rei original no vazio abriu sua boca enorme, e uma poderosa força de sucção emanou dela, como se pudesse engolir todo o sistema da Via Láctea. Não é bom. A expressão de Viz e Vados mudou simultaneamente, e Xiaya também teve uma premonição muito ruim. Só então. Rugido. O rugido estrondoso de um dragão ressoou de repente, como se estivesse confrontando o rei original. Xiaya e os outros tremeram, seus olhares mudando para descobrir um brilho dourado emanando repentinamente da posição oposta à silhueta do rei original, localizado na posição do antigo sistema da Via Láctea do Universo 6. O brilho tornou-se cada vez mais brilhante, acompanhado pela propagação de nuvens douradas auspiciosas, neutralizando completamente a aura do rei original.
Rugido. Houve outro rugido alto de dragão. Apareceu uma colossal cabeça de dragão dourado, com chifres de veado, cabeça de camelo, orelhas de vaca, olhos de coelho e pescoço de cobra. Cada escama brilhava com um tom dourado e era incomparavelmente enorme. Carregava um ar de majestade sem sacrificar o domínio e possuía uma aura imponente e graciosa. Infinito, infinito, imensurável, supremo. Sua aura de majestade superava a do rei original, e seu poder exalava um domínio ainda maior do que o do rei original. Não era outro senão o deus dragão Zalama. Capítulo 919. A poderosa força do deus dragão. Com um claro rugido de dragão, a figura do deus dragão Zalama apareceu. Todos, incluindo Xiaia, olharam estupefatos para a enorme sombra do dragão queimando com brilho dourado no vazio. Nenhum deles esperava que o deus dragão Zalama também aparecesse depois do rei original. Ao contrário da aparição forçada do rei original, mesmo que o rei original devorasse o rei branco e o rei do leste da era anterior, no máximo, ele seria apenas um pouco mais forte que Zenon. Mas o deus dragão Zalama é um verdadeiro ser transcendente, fundamentalmente superior ao rei original. Mesmo que apenas uma projeção dessa, é o suficiente para esmagar o rei original. Este era o rei do rei divino, a lendária potência que criou o reino do dragão. Dragão, deus dragão Zalama, os olhos do grande general demônio se arregalaram, uma pitada de medo aparecendo em seu rosto enquanto toda a força parecia drenar de seu corpo, deixando-o perdido. Quando o rei original apareceu agora há pouco, o grande general demônio ainda estava cheio de confiança. No entanto, com a chegada do deus dragão Zalama, o grande general demônio sabia que tudo estava acabado. Tudo havia fugido de seu controle. Por que isso está acontecendo? Os assuntos do multiverso deveriam ser tratados por Zenon. Como o deus dragão pode interferir? As emoções do grande general demônio estavam em grande turbulência neste momento. Além de se sentir desconfortável, ele também sentia um medo intenso. A cor que havia sido restaurada com a chegada do rei original desapareceu mais uma vez. Mesmo acreditando na força do rei original, ainda não era suficiente em comparação com o deus dragão Zalama. Ó, grande general demônio, então foi você que provocou problemas no escuro? A enorme cabeça de Zalama inclinou-se para frente, sua voz extremamente indiferente. A aura divina escaldante elevou instantaneamente a temperatura ao redor em dezenas de graus. Você sabia que suas ações violaram as leis? O grande general demônio moveu os lábios, querendo buscar a ajuda do rei original. Mas, para seu horror, o espaço ao redor parecia congelado, deixando-o imóvel, incapaz até de falar. Já que você fez algo errado, você deve aceitar a punição. Isto é o que Zenon deveria ter feito, mas parece que Zenon não veio. Bem, então deixe-me cuidar disso. Dizendo isso, Zalama abriu bem a boca para o grande general demônio. Sua enorme boca, capaz de devorar todo o sistema da Via Láctea, estava repleta de fileiras de dentes. Rugido. Um dragão ensurdecedor ecoou da boca de Zalama. Neste momento o sol e a lua giraram, as estrelas desapareceram e uma onda sonora distorcida do espaço-tempo varreu. Xiaia e outros estavam todos dentro do alcance desse impacto, mas surpreendentemente, aquele rugido do dragão parecia bastante direcionado, exceto pelo grande general demônio. Outros não foram afetados. Rachadura. Rachadura. O som era como cerâmica quebrando. Então, sob o olhar chocado de Xiaia e dos outros, o outrora arrogante grande demônio general começou a rachar como uma estatueta de barro que havia sido enterrada no subsolo por milhares de anos e vendo a luz do dia novamente. Rachaduras em zigue-zague começaram a aparecer e logo surgiram mais e mais rachaduras, espalhando-se por todo o corpo. Perturbar as leis não é algo que possa ser perdoado. Você nunca pertenceu a esta época em primeiro lugar. É melhor desaparecer no nada com o passar do tempo. Assim que a voz do deus dragão caiu, o corpo do grande general demônio começou a rachar, logo se desintegrando em areia fina que se dispersou ao vento. Na presença de Zalama, mesmo seres poderosos como o grande demônio general, que estavam no quinto nível do reino divino, não tinham meios de resistência. A disparidade entre o quinto nível do reino divino e o reino do rei divino é muito grande. Xiaia parecia chocada sem perder nada do começo ao fim. Somente depois que o grande general demônio desapareceu completamente ele se recuperou de seu estado de atordoamento com uma expressão complexa. Esta foi a primeira vez que ele testemunhou um especialista além do reino dos deuses agir, e ele nunca esperou que fosse tão surpreendente. O grande general demônio, que deixou ele e o grande sacerdote completamente indefesos, desapareceu completamente com apenas um rugido do deus dragão Zalama? Definitivamente não. Xiaia sabia que o rugido do dragão devastador do deus dragão Zalama continha o poder das leis que o deus dragão havia compreendido, e não era tão simples quanto ele imaginava. Embora o que aconteceu agora possa ser descrito como longo na realidade, desde o momento em que Zalama apareceu até o momento em que o grande general demônio foi aniquilado, apenas alguns segundos se passaram. No momento em que ele reagiu, o grande demônio general já havia desaparecido deste mundo. Zalama, é você de novo. Por que você está aqui? O rugido histérico reverberou pelo vazio como um trovão, intimidando toda a galáxia. A figura colossal do rei original flutuou no vazio, olhando com raiva para o deus dragão Zalama. Sempre que os inimigos se encontram, seus olhos brilham de ódio. Eles lutaram entre si por incontáveis anos e no final, o rei original, que era arrogante e ambicioso, não conseguiu transcender e em vez disso, ajudou Zalama a se tornar o deus dragão. Neste momento, testemunhando o desaparecimento de seu general de confiança, grande general demônio, a raiva do rei original poderia ser imaginada. Junto com a morte do grande general demônio, o esquema meticulosamente planejado que o rei original preparou enfrentará obstáculos sem precedentes. Então, como ele poderia não ficar furioso? No entanto, enfrentando o rugido do rei original, Zalama olhou casualmente parecendo muito calmo. De repente, seus dois olhos enormes brilharam e sua voz estrondosa ecoou. Rei original, você ainda é teimoso e não quer mudar.
Se você tivesse ficado escondido nas sombras e não causado problemas, fosse eu, o rei do tempo ou o rei do universo, teríamos feito vista grossa para isso. Mas você foi longe demais. Fechar os olhos para isso? O rei original tremeu, sentindo-se irritado por ter sido desprezado. Aquele que deveria ter verdadeiramente transcendido sou eu. Desde que o deus dragão Zalama apareceu, ele sabia que seu plano poderia falhar, mas não estava disposto a aceitar a derrota. Ele vinha planejando há tantos anos e a esperança de sucesso estava bem diante dele. Não havia como ele desistir. Com uma expressão de raiva, ele olhou para Zalama antes de seus olhos pousarem no corpo de Xiaya. Se ele conseguisse o corpo daquele deus Super Saiyan, ele poderia aumentar muito a possibilidade de transcendência. E havia também aquela mulher de cabelo verde ao lado dele. Embora ela fosse uma deusa da destruição, sua carne e sangue também eram um ótimo complemento. Um olhar ganancioso passou, e a figura colossal do rei original moveu-se ligeiramente, tornando-se subitamente etérea. A enorme figura imediatamente encolheu em relação ao tamanho do sistema da Via Láctea e condensou-se num piscar de olhos. Em meio à visão embaçada, ele de repente correu em direção a Xiaya como se quisesse devorá-lo de uma só vez. Perigo! Xiaya-sama! Um traço de pânico apareceu no rosto de Kuzu, mas a pressão causada pelo rei original já os havia dispersado, deixando uma distância considerável entre eles. A figura do rei original encolheu rapidamente para o tamanho de várias dezenas de metros, e uma luz vermelho-sangue irradiava no vazio. Perigo, perigo! Um alarme urgente passou pela mente de Xiaya. Enfrentando a figura do rei original correndo, Xiaya sentiu-se extremamente ansiosa. Ele olhou para Mei Fei, que ainda estava atordoado ao lado dele, e acenou com o braço com raiva. Já era um momento tão crítico, mas ela ainda estava olhando fixamente. Mordendo a língua, Xiaya reagiu rapidamente e chegou apressadamente ao lado de Mei Fei. Depois abraçou sua cintura e rapidamente se esquivou em outra direção. Estúpido, o que você ainda está sonhando em um momento como este? Pai. Mei Fei saiu do seu torpor e olhou para a figura do rei original, que se aproximava perigosamente. Ela finalmente sentiu medo, mas neste momento ela não tinha saída. Hahaha, Deus Super Saiyajin. Original King riu loucamente, sabendo que sua presa não tinha como escapar. Rei original, você ousa. A voz furiosa do deus dragão Zalama ressoou pelo universo. Então, uma garra de dragão cortou o vazio e desabou, cercada por um turbilhão de poder dourado de milagre. Ao contrário de antes, esta era uma garra de dragão genuína, com 5 dedos cobertos por escamas douradas. O ataque do deus dragão Zalama desceu diretamente do reino do dragão. Por um momento tudo ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Uma única garra rasgou inúmeras dimensões e atingiu o rei original. Diante deste ataque, o rosto do rei original também endureceu. Estrondo. O ataque do deus dragão atingiu o rei original, fazendo com que seu rosto mudasse drasticamente. Seu corpo condensado parecia prestes a se despedaçar. Naquele momento, a energia caótica de repente se espalhou com um barulho alto, e o corpo do rei original começou a se dissipar, olhando para o deus dragão Zalama com profundo ressentimento. Zalama, espere, não vou desistir. O rugido parou abruptamente e o corpo do rei original começou a se dissolver no nada. No entanto, a energia contida no corpo do rei original era imensa. Em um instante irrompeu como a divisão do céu e da terra, espalhando energia caótica por todo o céu. A energia que explodiu de repente destruiu instantaneamente o espaço e coincidentemente Xiaya e Mei Fei estavam dentro do alcance engolidos pelo espaço. Sendo o primeiro a ser afetado por aquela energia aterrorizante, Xiaya imediatamente ergueu um escudo de energia com uma das mãos, mas mesmo assim não conseguiria aguentar por muito tempo. Segurando Mei Fei com força, os dois balançavam como um pequeno barco no vasto oceano. Não pode continuar assim. Inúmeros pensamentos passaram por sua mente, mas diante dessa situação, todos foram descartados um por um. A energia do colapso do corpo do rei original era muito poderosa e nenhuma técnica poderia resistir. Quase assim que o pensamento passou por sua mente, rachaduras apareceram em seu escudo de energia. Só existe um caminho. Tomando uma decisão final, Xiaya gritou bem alto. Mei Fei, segure-me com força. Mei Fei respondeu atordoada, agarrando Xiaya com as 2 mãos e fechando os olhos, pressionando-se perto dele. Xiaya concentrou sua mente, seus pensamentos voltando à calma. De repente ele abriu os olhos e todo o poder dentro dele ferveu, apostando sua vida neste momento. Reversão. Com o grito alto de Xiaya, a energia cinza prateada irrompeu, e ao mesmo tempo, a energia dourada escura que ocupava seu coração foi mobilizada. Capítulo 920. Reversão e retorno. Enfrentando a terrível energia liberada pelo rei original antes de seu desaparecimento, Xiaya não teve outra escolha. Não importa quais métodos ele usasse, opor-se vigorosamente a essa energia era imprudente. Sob uma situação tão desesperadora, Xiaya só poderia apostar. Como não era mais possível um choque direto de poder e a fuga pelo espaço, a única opção que restou foi buscar uma tábua de salvação a partir da perspectiva da linha do tempo. Portanto, no final, Xiaya fez um movimento desesperado e ativou a técnica chamada reversão. Reversão é uma aplicação de alto nível das leis do tempo e do espaço, envolvendo diretamente a lei da causalidade. É uma técnica mais complexa que a técnica efêmera extinção e requer um controle extremamente poderoso. Felizmente, Xiaya está no 5º nível do reino dos deuses no espaço-tempo, ou então seu corpo teria começado a desmoronar antes mesmo de usá-lo. Porque uma vez usado reversão, significa atravessar a linha do tempo. É uma verdadeira viagem no tempo, e somente o Deus do tempo, que fundiu o passado, o futuro e o presente pode realizá-la. O aspecto notável de extinção e reversão é que eles podem evitar a criação de linhas de tempo paralelas. Extinção apaga um indivíduo e o substitui na linha do tempo por um clone embutido na estrutura do tempo. No entanto, reversão é diferente.
É extremamente dominador, pois muda diretamente o passado desde a sua raiz, revertendo a causalidade. Assim que Xiaya retornar ao passado, cada ação que ele realizar mudará forçosamente o futuro. Por exemplo, digamos que Xiaya queira matar Beerus. Usando reversão, ele viaja de volta a uma época em que Beerus estava extremamente fraco e o mata. Então, ao retornar à era original, tudo relacionado a Beerus sofreria mudanças contundentes na nova era e todos acreditariam que Beerus havia morrido há muito tempo atrás. Esse é o aspecto aterrorizante da reversão, alterar diretamente a história, fazendo o mundo reconhecer um novo resultado sem que surjam quaisquer paradoxos. As próprias leis do tempo e do espaço apagarão esses paradoxos, remodelando essencialmente o mundo. É claro que uma técnica tão poderosa não pode ser usada por qualquer pessoa. Somente um Deus do tempo no 5º nível do reino divino tem as qualificações para aprender um pouco sobre isso, e aqueles que realmente dominaram esta técnica são apenas o Rei do Tempo e o Oficial do Grande Céu. Quanto a Xiaya, ele obteve a habilidade Extinção do Rei do Tempo e a partir disso compreendeu reversão. Atualmente, ele apenas começou a aprender e ainda não utilizou na prática. Reversão é uma técnica que viola o bom senso e não deveria existir no mundo. Ao usá-lo, é preciso lutar contra as forças esmagadoras de toda a época, tornando-o extremamente perigoso. Se Xiaya não fosse encurralado, ele não se arriscaria a usá-lo, principalmente quando Mei Fei estivesse ao seu lado, pois as chances de sucesso seriam ainda menores. Crash, como um maremoto fluindo para trás, a energia infinita se agitou e se espalhou por todo o campo estelar, antes de finalmente ser suprimida pelo deus dragão Zalama. Olhando para a vasta extensão do mar estrelado, não havia mais vestígios de Xiaya e Mei Fei. Eles haviam desaparecido há muito tempo. Ambos desapareceram, Majin Buu sussurrou. Vale, Xiaya-sama e Mei Fei estão mortas. Kuzu lamentou, sua expressão cheia de profunda tristeza. Eles estão realmente mortos? Beerus parecia distraído, olhando fixamente para o espaço. O rosto de Vados revelou uma pitada de tristeza, seus cabelos prateados esvoaçando enquanto ela consolava. Eles devem ficar bem. Olha, Kuzu ainda não adormeceu. Eles podem ter sido varridos para uma fenda espacial. Sim, deve ser isso. Champa bateu palmas, concordando com Vados. Viz ergueu a cabeça e curvou-se profundamente diante da silhueta do deus dragão Zalama no vazio. Zalama-sama, por favor, encontre o paradeiro de Xiaya e Mei Fei e traga-os de volta. Na verdade, o grande deus dragão Zalama estava bem aqui, possuindo um poder ainda mais imenso que a Super Dragon Balls. Rugido. A lama fechou os olhos e contemplou. De repente, ele abriu os olhos e uma luz brilhante brilhou em seu olhar profundo. A luz dourada se espalhou e o poder milagroso foi imediatamente liberado, conduzindo uma busca por todo o tempo e espaço. Eles estão bem, mas não sei o paradeiro exato deles. Talvez eles tenham ido muito além do espaço-tempo e chegado a outro ponto do tempo verdadeiro. Para encontrá-los, precisamos da ajuda do Reino do Tempo. Parando por um momento, o deus dragão Zalama virou-se para Majin Buu. Grande deus demônio, depois de voltar, informe o Rei do Tempo sobre este assunto. Entendi. Majin Buu assegurou, dando um tapinha no peito. Muito bem, vamos deixar assim por enquanto. A voz do deus dragão Zalama tornou-se solene, e a gigantesca silhueta do dragão acima no céu estrelado desapareceu gradualmente, desaparecendo completamente. Vendo o deus dragão Zalama partir e o antigo sistema da Via Láctea do Universo 6 reaparecer, Viz e Vados deram um suspiro de alívio interiormente. Pela situação atual, embora Xiaya e Mei Fei não tenham sido encontrados, pelo menos indica que não corriam nenhum perigo mortal. A reviravolta desta vez veio de repente. Não apenas o reino do universo 5 do Deus da Destruição foi destruído, mas o mundo mortal também sofreu um golpe devastador. Até o destino do grande sacerdote permanece desconhecido. Então eu também deveria voltar e informar Tang Xing e Mavis. Espero que eles não me culpem por não proteger Xiaya, Majin Buu ponderou em seu coração. Ele se despediu dos outros e foi direto para o Reino do Tempo. Espero que o grande sacerdote esteja bem. Depois de enviar Kuzu de volta ao planeta Ongshan para aguardar mais notícias, Viz retornou com Beerus e outros ao lugar onde existia o reino do Deus da Destruição. Neste momento, o caos tomou conta da área com uma energia caótica girando por toda parte. Viz segurou os 2 pedaços quebrados do cetro em sua mão enquanto usava seu poder divino para consertá-lo enquanto dizia, nós, anjos, somos emissários enviados do reino dos anjos. Ao longo de toda a era, só podemos ser selados e não destruídos. Mesmo que o grande sacerdote seja morto, ele apenas retornará ao palácio de Zeno-sama e adormecerá. Ele logo despertará novamente. Existe uma coisa tão boa. Champa não pôde deixar de sentir inveja. Uma vez que um deus da destruição morre, eles realmente desaparecem. Não pense muito nisso, Champa. Vamos restaurar rapidamente o reino do deus da destruição juntos. Os lábios de Vado se curvaram ligeiramente e ela lançou um olhar de soslaio para Champa, exalando um sentimento indescritível de orgulho. Por que os anjos recebem esse tratamento preferencial? Ter um apoio poderoso faz toda a diferença. Viz e os outros têm o grande sacerdote como apoio, e atrás do grande sacerdote está todo o reino dos anjos. A menos que o reino dos anjos seja destruído ou os próprios anjos sejam corrompidos, eles não correrão nenhum perigo enquanto tiverem a proteção do reino dos anjos. Bem, não faz sentido pensar nisso. É tudo destino. Champa estalou a língua e olhou para Vados e Viz, então começou a reparar diligentemente o reino do deus da destruição enquanto suava profusamente. Viz e Vados usaram seu poder divino para moldar planetas divinos, e Beerus e Champa os empurraram para suas posições adequadas. Enquanto eles estavam totalmente focados em reparar o reino do deus da destruição, uma luz dourada desceu. Zeno chegou ao reino do deus da destruição em seu pequeno palácio. Zeno-sama. Senti que o grande sacerdote de repente caiu no sono. Aconteceu alguma coisa? Por que está tão vazio aqui?
Vocês dois lutaram e destruíram o reino do Deus da destruição? Isso não é bom. Beerus estava encharcado de suor. Ele realmente queria dizer que eles não eram responsáveis pela destruição do reino do Deus da destruição. Eles também foram vítimas. Terra. Depois que Goku retornou à Terra com Bula e Angelina, ele explicou brevemente a situação para Bulma e foi rapidamente para a casa de Vegeta em West City. O que? Kakaroto, você está dizendo que todo o reino do Deus da destruição foi destruído? Após ouvir o relato de Goku, Vegeta, que estava tomando sol no quintal, imediatamente pulou de sua espreguiçadeira, com os olhos cheios de descrença. Goku assentiu amargamente. O reino do Deus da destruição foi realmente destruído. Se você não acredita em mim, tente sentir isso. Uma energia tremendamente poderosa está continuamente em erupção no universo. Eles não podiam sentir a aura dos deuses, mas a terrível energia liberada pela destruição de incontáveis planetas foi sentida por Goku e Vegeta. O inimigo é incrivelmente forte. O grande general demônio que apareceu inicialmente provou ser ainda mais poderoso que o grande sacerdote. Se não fosse por Shiai a imagem, grande deus demônio chegando a tempo, até mesmo o grande sacerdote estaria em perigo. E aquele que destruiu o reino do Deus da destruição é ainda mais poderoso, ele parece ser chamado de Rei Original. De qualquer forma, ele é incrivelmente assustador. Goku suspirou de frustração. Quer fosse o grande demônio general ou o Rei Original, eles não eram oponentes que ele pudesse derrotar apenas com sangue quente. Como pode ser isso? O rosto de Vegeta ficou extremamente sombrio. Ele entendeu muito bem o personagem de Goku. A menos que a disparidade fosse intransponível, Goku nunca admitiria a derrota. Até mesmo Goku, que não quer admitir ser inferior, teve que reconhecer a força do oponente. Então, o adversário deve ser incrivelmente formidável. Grande General Demônio, Rei Original, esses nomes são bastante semelhantes aos do grande sacerdote Zenon. Esses indivíduos extraordinários não eram realmente alguém com quem pudessem lidar. Um pesado silêncio caiu sobre eles. Vários minutos se passaram, e de repente, o universo deixou de estar preenchido com tempestades de energia devastadoras. Goku de repente tomou uma decisão. Não importa o resultado, vou ver por mim mesmo. Eu irei com você também. Vegeta afirmou com firmeza. Se o grande sacerdote e os outros realmente falharam, mesmo que permaneçam na Terra, ainda assim estarão em perigo. Então é melhor acompanhar o Goku e conferir. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.